E aí, chat, como é que vocês estão? Boa tarde. Eu disse que a gente ia estar aqui hoje para acompanhar o Showcase Extended. Eu esqueci até de tirar as paradas aqui que não são daqui, é da Twitch. Pronto, agora eu tiro. Só mexer aqui. O ventilador tá ligado muito forte, pode fazer barulho e nem tá fazendo calor assim. E aí, como é que vocês estão? Bora acompanhar aí o Xbox Showcase Extended. Começa daqui a menos de meia hora, né? Um pouco mais de 20 minutos aí. Ok. Esqueci de falar, tava lendo o bagulho aqui, especialmente completamente. Eu não espero grandes coisas pra agora, pra hoje aí, porque, sinceramente, eu acho que tudo que a gente já tinha que ver realmente de mais importante foi no domingo. Mas deve rolar alguma coisinha aí, talvez algum anúncio de algum joguinho pro Game Pass aí, né? Uma lista de joguinho pro Game Pass. Anunciar a segunda leva, né? Já tá na hora. E se eu tô muito gripado, então se eu ficar aqui espirrando um pouquinho, eu já peço desculpa já, né? Realmente não tá legal aqui a situação. Hoje foi ruim até pra dormir. Já tá com uma contagem rolando lá no negócio. Vou deixar aqui. Deixa eu mudar pra tela. Vamos ver o que vai ser, né? Que eu falei, vamos com expectativas moderadas, né? Que eu falei, o que a gente já tinha de ver realmente, a gente viu no domingo, né? Hoje é só um plus ali, né? O pós-crédito da parada. Então, né, vamos ir com calma aí, né? Não esperem nada absurdo aqui, não. E aí, eu tranquilo? Então, eu teria até internet pra fazer ela em Quad HD até 4K. O problema é que eu tenho que configurar um monte de coisa e eu vim meio que na pressa pra poder fazer. Mas na próxima aí, porque não dá pra mudar agora, mas na próxima eu mexo aqui e faço uma live com uma qualidade e resolução maior. Vou deixar tudo pronto. Hoje é dia de conversa, chat. Hoje aí vou ter muita conversa. Quem não gosta, recomendo nem ver. Eu quero ver talvez se é Xbox BR. Será que eles
Se tiver um link em português lá no Xbox BR, a gente assiste por lá. Tem que tiver uma legendinha e tal, melhor, né? Como é muita conversa e tal. É bom a gente deixar em português se possível, né? Eu quero ver como é que tá o time aqui, se tá muito distante um do outro, ou se tá perto, né? Se estiver perto, a gente assiste na BR mesmo. Se não tiver com um delay tão grande, né? Deixa eu ver... Ah, não, tá igual, 30 e poucos segundos, tá igual. Dá pra ver aqui. Só que a Xbox vai ter sem música. Tá sem música aqui, por algum motivo. O áudio não tá funcionando aqui não, hein? É. Qualquer coisa, se der ruim, a gente vaza daqui. Deixa eu ver aqui no da Bethesda Brasil. E só tem 26 pessoas assistindo lá, né? Obviamente. Mas deixa eu dar uma acelerada aqui no áudio. Deixa eu ver. Não, da Bethesda Brasil tá sem áudio também. Que estranho. Daqui a pouco deve voltar. Nossa, meu lábio tá todo destruído, mané. Ó. Quem sabe alguma das coisas lá do Bingão lá a gente não marca hoje com certo, tipo DLC do Hi-Fi Rush, né? Quem sabe não aparece aí. Acho difícil, mas quem sabe, né? Quem sabe? Pô, mas eu muito incomodado que aqui tá sem música. Eu vou abrir a live da Xbox normal e vou deixar tocando a musiquinha de fundo aqui, mano. Cadê? O bagulho tá sem música, mano. Cadê? Xbox. Ao vivo. Pronto, deixa a música tocando de fundo aí, pelo menos, pô. Pra não ficar tão silencioso, tá ligado? Será que eu vou falar sobre Hellblade 2 hoje? Querendo que eles comentassem sobre combate do jogo. Cara, realmente eu acho difícil. Pode ser que role, mas eu acho difícil, né? Porque eu acho que se tinha uma coisa muito grande pra mostrar, iriam mostrar no domingo. Não é impossível, mas eu acho mais difícil. Era mais o que eu falei, mais fácil eles mostrarem as coisas no domingo. Eu disse, é melhor deixar as expectativas aí na medida certa. Não é um showcase 2, tá ligado? Não, uma entrevista com certeza vai rolar. Falaram que vai ter coisa de Avowed e Hellblade 2 aqui. E daquele. Eu acho que é Trollborn o nome do jogo, né? Que é a galera lá da. Fez o Banner Saga que tá fazendo esse jogo e tal. Parece um banner upzinho bem legal. Fora isso, deve ter alguma outra coisa. Deve ter algum anúncio de Game Pass, né? Segunda leva aí. Pode ser que anunciem aqui já. Eu não acharia impossível, não. Inclusive, quem não deixou o like, se puder deixar o like aí pra fortalecer, se inscrever no canal. Gostinha. E é isso aí, mano. Não, eu falei, melhor que o showcase da Capcom não é difícil. Difícil fazer um pior, tá ligado? Difícil mesmo é fazer um pior. Agora o melhor é tranquilo.
Me acha que ano que vem a Tanga apresentar sobre Devil Within 3? Não, não acho não, cara. Acho que vai demorar ainda. Não acho que o próximo jogo que a Tango já tá fazendo é Devil Within 3, não. Acho que pode rolar o Devil Within 3, mas não acho que vai ser por agora, não. Lá, menos de 15 minutos. Isso aqui deve ter uma duração de umas quase 2 horas, imagino eu. Um pouquinho grande. Inclusive, já queria agradecer já a galera que tem acompanhado todos os eventos aqui pelo MPC. Pô, foi uma temporada absurda, batemos uns números muito bons aqui no MPC. Mas se você, né? O Gabriel eu acho que tá estudando, o Diego eu não sei. Eu tô no grupo, né? Se eles aparecerem por aí, mas ninguém não combinou nada. E sobre os eventos desse ano, tipo, mano, foram absurdos aqui os números do canal, cara. Sério, parada absurda mesmo. Então agradeço demais. O próprio vídeo que a gente fez de expectativas pro showcase do Xbox é o vídeo mais assistido da história do canal. Então, porra. E é um vídeo gigante, tá ligado? É um vídeo de 1h40. É muito grande esse vídeo. Vai fazer do evento da RGG? Cara, eu tô querendo. Eu quero assistir. Eu não sei se a galera tem interesse de assistir. Se eu não fizer no MPC, eu faço no meu canal da Twitch. Vou deixar o link aqui, quem quiser acompanhar lá. Faço lives lá quase que todo dia. Então, eu não sei se eu vou fazer aqui, mas se eu não fazer aqui, eu vou fazer lá, tá ligado? Os últimos vídeos do canal têm ido absurdamente bem. O vídeo mais fraco do canal foi o gameplay de Dead Island 2, tá ligado? Tipo, e mesmo assim foi um vídeo que foi bem. O resto dos vídeos foram, tipo, absurdos, né? Então, só tenho que agradecer mesmo. E aí? Aí, tá aí, eu falei que estavam perguntando de você. E aí, pessoal? E aí? Aqui é a live do suposto hater de like da Sony. É, suposto hater mesmo, porque pô, eu gostei de praticamente todos que eu joguei, tá ligado? Deus me livre. Pô, eu gostei de Homem-Aranha, gostei de... O único que eu realmente achei uma bomba foi o Days Gone. E até ele eu me diverti jogando, então... Ah, Miranha pode ser considerado um ubi-like? Pô, é um dos maiores ainda, hein? Ah, mas então o Batman também seria um ubi-like. Não seria. Pô, poderia ser, mas mais bem feito. Entendi. Horizon eu achei ok. Não achei ruim, não. O Horizon eu achei um jogo bom até. O único jogo que eu achei ruim mesmo foi o Days Gone. O jogo é muito... Days Gone durou. Muito inflamado, muito apaixonado, né, cara? Você chega Você chega no ponto da campanha, você acha que tá acabando, você tá na metade ainda, tá ligado? Dropei com umas 4 horas aí. Pô, eu levei, tipo, 60, 60 horas pra terminar. É muito grande aquele jogo. Ai, se não tava gostando, por que dropou? Pô, eu devia ter dropado mesmo. Na época eu fui burro. É que aquele negócio, né? Você fala, não, tá acabando. Não, já tô até aqui, vou terminar. Aí você vai ver, foi 60 horas da sua vida. Tá ligado? Então... A galera tá tipo, falando assim, você não gostou, você terminou porque gostou. Cara, eu terminei Crackdown 3. Cadê? Mandou a thumb aí? Ah, deixa eu mandar. Eu terminei Jump Force. Vocês acham? Eu terminei ontem. We Had Few, Resident Evil 6. Tá cara, calma aí, Jump Force? Uhum. Caralho. Eu zerei Jump Force. Aquilo lá é muito ruim, cara. Então, eu terminei cada bomba, cara, que a galera ia ficar surpresa. Jump Force é o fanservice somente. Somente.
E aí, você comprou 4060? Não, mano, comprei ainda não. Tô juntando a grana ainda. Eu nem sei se eu vou pegar 4060, tô estudando. Se eu fosse ter uma campanha, tem, cara. E é horrível. É a abominação completa. O jogo nem o fanservice se salva. Mas assim, o combate é divertidinho, mas é mais raso do que força de chuva. Cara, eu achei muito ruim. Cara, eu zerei tanto jogo merda. Hoje em dia eu tento evitar fazer isso, né? Muito difícil eu pegar um jogo e quando eu não gostar, eu continuar jogando. É mais se for algum desafio das lives. Por exemplo, Dying Light 2. Eu comecei a jogar, achei uma bomba, parei. Aí a galera falou, não, bota na lojinha aí, bota. Eu botei na lojinha pra resgatarem, aí eu vou ter que jogar agora. Outro jogo que eu comecei e não gostei foi o Atomic Heart. Comecei ali, joguei 3, 4 horinhas, não gostei, parei. Jump Force tem voice action? Cara, eu não lembro, velho. Eu acho que tem. Mas é aquele padrão de jogo japonês, né? As falas mais principais ali tem, mas a maioria é só o texto mesmo. A minha 3060 é muito boa até, mas não vejo sentido sair da 3060 pra 4060. Quem sabe na futura 5060. Não, assim, quem tem uma 3060, eu não acho que vale a pena. No meu caso, eu tô bem atrás, eu tô na 1060. Né? Então, eu tenho que ver, depende dos preços e tal. Tô olhando essa questão da VRAM, né, que já tá começando a ser um pé no saco, né, porque não deveria ser, mas as desenvolvedoras falou, né, foda-se. Então a gente já tá vendo aí jogos que estão pedindo 12 GB brincando. Então, tem que avaliar aí, né, talvez aí a 4060 16 GB, seja uma... 4060 Ti, né, no caso de 16 GB, seja uma opção ok, dependendo do preço, né. Mas temos que ver como é que vai estar, né, a questão financeira, né, que é isso que importa no final. Sempre pobre. Estamos sempre pobres. Sempre, o tempo todo, cara. Até quando a gente tá rico, a gente tá pobre. É lamentável, mas é a verdade. Mas mano. Mas sair da 30 pra 40 pode ter vantagem por causa do Frame Generation, lá, Generator, Genefuck, sei lá. DLSS 3. E faz uma diferença do cacete. Foda são os 12 GB de RAM, né? Que por incrível que pareça, tá ficando pouco. Mas pra Quad HD dá conta. Quad HD é bem tranquilo. E 4K se você não colocar lá no talo. O que você também não vai colocar, né? Porque a 4070, por exemplo, também não... Você não dá conta de rodar tudo a 4K no máximo, não. Isso aí é por causa da construção da placa, meu mano. Porque a placa você tem que fazer de um jeito lá... Por exemplo, ou a placa tem 16... Ou a placa tem... A placa tem 8 tem 16. Ou ela tem 6 ela tem 12. Tá ligado? É muito difícil você alterar muita coisa do projeto ali. Você tem que mexer nos modos e tal. Eu não manjo pra cá, tem que mexer na interface. Pra você poder trocar, né? Fazer uma placa de 8 e uma de 12. A 3060 é assim, né? Você tem... Só que nem é exatamente a mesma placa. São bem diferentes, né? Os modelos. É mais do que só memória, mais VRAM. A 3060 de 8 e a de 12, né? Não é só VRAM. Como diria o Vanderlei, é outro projeto. Não, é outro projeto, por exemplo. Tanto que a NVIDIA, ela tava com isso, né? Na 4080, né? Que tinha um modelo lá com menos VRAM e tal. Mas era uma placa completamente diferente. Era outra placa. O que eles fizeram? Transformaram numa 4070 Ti. Porque era outra placa. Até hoje eu nunca joguei nada 4K. 1080p por enquanto me satisfaz. Sim, cara, a experiência de 4K ela é muito foda. Eu não vou mentir. Mas também depende muito do tamanho da tua tela, da distância que você senta entre da TV. Se você tiver uma TV ali 4K na sala, tem gente que tem uma sala grande e tal, bota a TV bem longe assim, a TV é de 55 polegadas. Dificilmente tu vai reparar que tem 4K. Tem uma tabela oficial dessa porra aí, que eu não lembro exatamente as distâncias e os tamanhos. Agora, se você joga perto, por exemplo, a minha TV fica menos de 1,5 m, sei lá. A minha fica um braço, né? Eu uso ela de monitor. Sim. Então... E quando eu tô jogando alguma coisa competitiva, eu grudo nessa porra. Então fica a 1 centímetro da TV. Então...
Aí faz diferença. Eu sou, tipo assim, eu sou o cara que Quad HD pra mim já é, tipo, muito bom. Quad HD já fica excelente. É, falou, tipo assim, mano, quando eu jogava no meu monitor, pô, 1080p, cara, tranquilo, ia tranquilo, de boa. Mas quando eu vim pra minha TV e comecei a jogar perto, cara, você sente, tá ligado? Você bota um jogo aqui que tá abaixo de Quad HD, dá pra sentir. Obviamente, isso não vai mudar completamente sua experiência, tá ligado? Um jogo ruim não vai ficar bom em 4K. Não existe isso. E hoje é difícil você arrumar uma TV Full HD, por exemplo. A maioria já é 4K. 4K já popularizou. Aí você coloca conteúdo Full HD numa 4K, tu sente aquela parada, sabe qual é? Sim. Quando você tem uma tela Full HD e coloca conteúdo Full HD, fica bacana, pô. Fica Não, bacana. sim. E 4K em TV Full HD também faz diferença, tá? Fica menos serrilhado. Não, faz. Eu, quando testava meus jogos em 1080p no meu monitor, que eu usava o DSR da NVIDIA, cara, dava pra ver, tipo, a melhora absurda na nitidez da imagem, então. E basicamente ele vai virar um super anti-aliasing, né? Ele vai tirar serrilhado. Mas sim, mas... eu lembro que eu joguei Ghost Recon no meu Xbox One X, na época do que o One X era lançamento, né, e tal. Uma TV da Philips, simplesona, Full HD. Cara, que diferença absurda. Mas é aquilo, né, velho? Não é uma parada que vai te mudar completamente a experiência de jogo. É legal, é bacana, mas também demanda dinheiro, né? Uma boa TV 4K. E hoje em dia, por mais que tá popularizado, né? Ainda você encontra TVs em 1080p bem mais barata e tal. Você precisa de hardware. Nem tão fazendo uma TV Full HD direito, né? É, eu acho que algumas fazem, mas não é tão simples assim, não. Jogos novos no Game Pass. O Cruz, eles prometeram até anúncio novo, só que eu não acredito em nada de muito impactante, não. Vamos ver. Cara, se for pra rolar algo grande, eu chuto, sei lá, DLC do Hi-Fi Rush. É isso. É, também acho que é nesse nível aí. Se for algo mais relevante. É. Geralmente esses extendeds não revelam muita coisa assim, não. É porque é o que eu falei, de grande que eles tinham que revelar, revelaram no domingo, porque eles sabem que a atenção tava pra lá. É, claro. No futuro pretendo pegar Ou vão deixar pro TV, final do ano, que é um evento multiplataforma. TV 4K e um Series X, mas não tenho pressa nenhuma pra isso. Atualmente tô com o Series S e o preço do X não me agrada. Cara, o Series S já é um console excelente, cara. Tipo... Cara, eu tenho aqui o Series S também. Porra, ele pra proposta dele é muito bom. É que eu falei aquilo. Ah, o Series X é melhor? É melhor, até porque ele é mais caro, né? Também se não for. É tipo você falar, tipo, pô, uma 3080 é melhor do que uma 3060. É melhor, pô. Mas não quer dizer que a 3060 e o Series S não sejam bons. E são muito bons. Apesar de que uma coisa é inegável. As publishers, as devs no geral, têm dado uma cagada nele. Ah, com certeza. Pior que até umas que fazem um bom trabalho, aí chega um outro jogo, sei lá, que eles não dão muita atenção, como é o caso da Capcom no Street Fighter 6. É muito estranho, tá ligado? E, querendo ou não, é um hardware a mais, é um trabalho a mais. E os caras vão focar no que tem gráfico melhor. Vão focar naquele... Vai ter legenda? Cara, eu tô vendo na Xbox BR aqui. Imagino que vai ser legenda porque é uma estreia, não é ao vivo. Né? Que tá marcado como estreia. Então, na verdade, aqui no bagulho da Xbox tá... Não, é transmissão, é ao vivo sim. Então não vai ter legenda não, chat. Ih, é transmissão, hein? Não vai ter legenda não. Quando é estreia, aparece ali, estreia, tal. Esse caso aqui, ele é ao vivo mesmo. Será que é o Paris que vai apresentar de novo? Geralmente é ele que apresenta. Paris Hilton. Como eu jogo em Full HD, tá de boa 3060 até agora. Só estou sentindo mais passeador, já que tem o i3 de 10ª geração e já tá sentindo os jogos atuais. O i3 de 10ª ainda é 4, né? 4, né? 4 núcleos. 4 Sabe núcleos qual é o problema, threads. cara? E hoje em dia 4 núcleos e 4 threads não dá, mano. Infelizmente. Não. O problema é que o poder bruto, ele deixou de ser um inconveniente. O que é inconveniente agora? Tecnologia nova. Com certeza. Lançou o DLSS 3. Porra, a série 3000 não tem. E é uma série forte. Aí você tem que comprar uma 4000. Isso faz uma puta diferença no jogo. Puta diferença. E para Cyberpunk, pô, finalmente, né, cara? Vai sair do preview, agora vai lançar o patch Day 1. Estou curioso. Mas eu não hypei a ponto de rejogar tudo de novo pra aproveitar lá as atualizações, não. Vou jogar a DLC. Eu vou jogar tudo de novo, mas só quando lançar, porque, né, vai vir tudo. E sim, gente, vai lembrar que a gente pode estar confundindo. As melhorias é pro jogo todo e você não precisa pagar.
Você vai pagar pelo conteúdo novo da DLC lá, pela campanha nova. As melhorias ali da polícia, da IA, da árvore de habilidade, é pra todo mundo, tá? Quer dizer, menos pra galera do Play 4 e do Xbox One, obviamente. Sim. Mas pra todo mundo que tá na nova geração aí no PC, é gratuito. Esse jogo ele tinha que ter sido full next gen, cara. Esse jogo aí não tem como não. Aí vai começar. Ah, vai começar com um trailerzinho ali. Ah, não, isso aí é por causa dessas idades aí, é normal mesmo. Porque de algo que eles podem mostrar, né? Aí. Vou aumentar um pouco o volume, que acho que tá baixo. Ih, quero Reeves aí. Falando em Cyberpunk, vocês queriam Cyberpunk? Falando nele, falando no diabo. Que isso? Não, pior que não era ele, não. Eu acho que é aquele teaserzinho com uma preview do que vai ter. Hellblade. Hellblade aí. Tô bem curioso pra ver desse jogo. Esse hate aqui tá meio zoado. Tá ruim. Elogiamos tanto na última, porque agora é ao vivo, mas, pô, tem internet que transmite uma qualidade melhor, né? Uhum. Parecendo uma transmissão da Ubisoft, porra. Starfield. Não, é só o compilado inicial mesmo. Cara, Starfield, Avowed, Fable. Olha. Essa line-up, cara. Caraca, o catálogo que os caras vão ter. Cara, foi o que a gente sempre falou, né? Quando começar, e agora tá começando, cara, é pedrada, tá ligado? É só pedrada. Cara, mesmo que se eles lançassem só um, eles vão ter pelo menos um grande RPG todo ano, até o final da vida do console. Esse ano vai ter Starfield, a Avowed tá pro ano que vem, ainda tem o Fable, tem da NetZire a gente não sabe o ano. Mas vamos supor que ele fica pra 2026. Depois você teria The Outer Worlds 2, você ainda tem PS6, entendeu? Tipo... Sem contar se a Activision Blizzard entrar nessa porra aí também, né? Tá ligado? Então, tipo... é pelo menos um grande RPG até o final da vida. Sim. Mas foi o que eu falei, eles têm estúdio, tipo, pra cada um pegar uns 5 anos de desenvolvimento aí. Isso aí e ainda lançar todo ano. Flight Simulator, chat, é um jogo novo, não é uma expansão igual eu achava que era. É outro jogo. Eu também achava. E agora vai ser mais jogo, né, vamos dizer assim. Era o que faltava, pô. Tu meteu umas corridinhas ali da Red Bull. No caso ali você vai trabalhar, tipo, sei lá, como... Missãozinha de resgate. Resgate, apagar incêndio. Esse tipo de coisa. Resgatar os caras na montanha. A diferença do teu volume... Pô, mas tá tudo bem alto aqui, meu mano. O áudio do Diego tá baixo. Aqui da live já tá no máximo. Deixa eu aumentar o áudio do Diego aqui, mas acho que tá alto também. Ô, Hunter, monitora no software, cara. Se tiver pegando no amarelinho ali, cara... Não, mas tá pegando no amarelinho. Então, gente, não é problema daqui, não. Se tá pegando no amarelinho ali... Showcase featured 27 ambitious games, all coming to Xbox. Games like Clockwork Revolution from inXile Entertainment, Fable from Playground Games, and from our partners, Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, and Kunitsu Kami, Path of the Goddess from Capcom. Não acho ruim. Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup. Ela tá falando que a gente vai ver outros jogos também, além do que já apareceu. Gente, não tem legenda, chat. E Hi-Fi Rush. You'll also hear from Sarah Bond, head of the gaming ecosystem a Sarah Bond vai estar aí. Hoje é ao vivo, chat, então não tem legenda não. Resumindo mais ou menos, vai ter tudo que a gente já viu na E3, mais alguns jogos, parece que a Tango também vai dar as caras. Vai começar com a DLC de Cyberpunk. Hello everyone. I'm really excited to welcome you to this E esse evento vai ter mais falatório, galera. Não vai ser dinâmico que nem a principal, não. Esse é o evento pra isso. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Pô, mas já teve menos do que da Ubisoft, que não era pra ter. Isso aí não tinha, não apareceu não. Isso aí é novidade, ó. Tá bonito, né, cara? Work in Progress, capturado no Xbox Series X. No modo performance. No modo performance. Caralho, tá lindo. Mas tá no modo performance e aqui tá parecendo a 30, cara.
Eu acho que é porque a transmissão tá 30, Diego. A transmissão tá 30, né? É, a transmissão tá 30. É isso mesmo lá. Não, também tem pra 60. Estranho. It's outside of the jurisdiction of NCP. Não, É, tá isso daí não, é... tá 60. Acho que é a movimentação da câmera, tá 60. Deu pra ver a movimentação do boneco ali, você vê que, tipo, tá mais fluida, tá ligado? Tá bonito, hein? Cara, esse jogo ele tinha que ter chegado só no Next Gen. Os caras limitaram o projeto pra caber no Xbox One. We have put a lot of work into making the world feel more alive. Small scenes, secrets to find, Easter eggs, make this place feel more vibrant and more believable. But what's inescapable? Deu pra ver o olho serrilhado dando uma piscadinha ali no cabelo da mulher. Ah, normal, normal. Normal. Eu prefiro assim, cara. Mostrando o negócio na honestidade. Tem que mostrar na honestidade. Tá certo, irmão. O CD precisa disso, né, inclusive. Sim, sim. Pra mim, o maior problema de Cyberpunk foi se vender como RPG. Ah, ele é um RPG jovem, né? Mas tu pega ali The Outer Worlds, que é um projeto bem menor, Double A, e ele é muito mais RPG que Cyberpunk. And use cyberware capacity system, which leads you to push your body to the limit and give you new abilities to deliver more. Diego tá com áudio alto só pra mim? Ué, gente, aí tá complicado aí também, né? O Hunter, olha só, monitora no software. Se estiver batendo ali no amarelo, quase vermelho, tá certo. Acho que tá muito alto o seu áudio, no caso. Então se estiver estourando no vermelho, aí tem que abaixar. Você tem que se decidir, chat. They are the guys who are going to chase you. We have completely overhauled the police system. Police actions are more believable, dynamic, and diverse. The team has been working passionately to deliver you more deeper and meaningful experience, and I really cannot wait for you to find out more this September. See you in Dogtown. Talvez eu zere de novo, cara. Eu vou zerar de novo, né, quando o jogo lançar. Mas eu vou rushar, também não vou, obviamente, ficar explorando pra cacete, que nem eu fiz na primeira vez, né? Inclusive, chat, tá mais barato agora, né? Tipo, no Xbox ele tá um pouco mais caro, só que no PC. No PC é 100, no Xbox é 120 e poucos. No Play tá mais caro. Eu não duvidaria se depois aumentasse no Xbox. Então, quem pode comprar e quer jogar, eu recomendo pegar agora. Não, perdeu não. Começou agora, Magrino. Só apareceu o bagulho do Cyberpunk só. E eu quero. Ó, o Marcos tá falando que o som tá perfeito. Não tem como tá perfeito pra um e ruim pro resto. É neba. It's this devastated place. It's controlled by a militia. But I think you know more about it than I do. So how would you describe it to players? Eu tô falando da DLC, gente, não do jogo. O jogo é mais barato da neba mesmo. Levels to it, and I think Dogtown is kind of going down to a darker place. It's dystopian. It has a tension to it, and eu acho legal que a visão dele... Ele não é jogador, ele já falou que ele não joga videogame. A visão dele é uma visão bem artística, é isso que ele tá falando, tá descrevendo o ambiente. Sim, Ele é um público diferente, né? E é legal que ele se atraia por isso, e eu acho que ele tá falando isso genuinamente. It's hard to believe that there's an underbelly to the underbelly that is Night City, right? Yeah, I'm a little scared. But in a good way. O que é isso, gente? Que linda, essa mulher aí é bonita, gente. Por favor, né? We're all moths to the flame, aren't we? And there's a lot of flame in Dogtown. Well, if anyone can take it on, it's V, so that certainly gives me the confidence. Yeah, V's a survivor. Tanto que a Warner injetou dinheiro nessa porra pra botar o Keanu Reeves aí, não tá no gibi, mas né? É basicamente uma entrevista bem inútil, né? Ele tá descrevendo mais ou menos o cenário de Cyberpunk. It's not the friendliest place to be. You gotta be prepared for it, truly. Yeah. But in our tour, we also hear a recording from a Colonel Kurt Hansen. Who's this guy? Because he seems pretty dangerous too. Yeah. That guy. No, I'm sorry, I can't say that. My inner cara, ele é muito foda, né, cara? I think that's good. You know, we know the tone now. Pô, guarda essa camisa aí da Samurai, cara. Acho mó legal. Samurai é foda. Ruthless, power, hungry. É porque eu não ando com essas porra na rua, não tem costume de andar camisa de banda, de herói, de nada. Eu também não, mano.
Minhas camisas são todas lisas, cara. As minhas são todas assim, cara, praticamente. Instead of this horrible person known as Colonel Kurt Hansen. I don't know about this guy, but people like Johnny. Pô, gente, vocês não gostaram da mina mesmo, hein, cara? Vocês estão xingando ela, chamando ela de Lina Khan. Que isso, chat? Radical. We've seen that in Cyberpunk 2077. Era andar na rua, mano. But as we get to know him, he's got a sensitive side too. He can actually be quite caring. That's what makes it so much fun. Pô, pior que essa camisa... essa camisa aí tá tranquilo você andar, a galera achando que é realmente uma camisa de alguma banda real, tá ligado? Sim. He's been abused, he's been abandoned, and I think that tem umas músicas deles aí, foi criado pro jogo, mas tem. Sim. Não tem legenda não, chat, ó. And I think what's great about it is em inglês. Galera, ao vivo. Vou botar em inglês. So many different ways, and so the range of it is cool. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a product of his upbringing, truly, of his surrounding. Well, let's not get carried. Eu sou exato aquele... Em questão de como me visto e alguns comportamentos, é literal aquele estereótipo de nerd do Big Bang Theory, tá ligado? But, yeah, I like his anger. Tá, tem opção de traduzir a legenda. Posso traduzir aqui que vai dar pra entender mais ou menos. Porque no Xbox BR tá sem áudio. E não tem não, chat. Não, eu já vi aqui, não tem não. Tem não, hein? Mas na boa, isso daí é mais ou menos ele descrevendo o ambiente cyberpunk, ele falando sobre o personagem dele, a banda. É uma visão bem fora do universo gamer, né? É uma entrevista bem... Gente, tá aqui o Keanu Reeves. I think another interesting lens of looking at him as we get into Phantom Liberty is his dynamic with Solomon Reed. So what can you tell me about Johnny's relationship with Idris Elba's character? I think Solomon has some things in common with Johnny in the sense of the military, the sense of being abused. Curioso pra ver esse personagem do Idris Elba. You know, it's in the title, right? They're fighting for a liberty. You know, Solomon's kind of trying to reclaim his life, you know, and Johnny's doing the same thing. You know, it's Cyberpunk 2077, so it might start off as revenge, and it might end as revenge, but I think sometimes he feels like he's lashing out at the wind, you know? And I think Solomon has been living out in the kind of the desert of his life, right? Kind of hiding. Você controla o Johnny, né? But I think lá quando você vê as lembranças dele. E por bom tempo, inclusive. É uma missão grande até. So as somebody who's very familiar with thrillers, because you've starred in a few, what do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller in particular? The quest to understand what's going on, so, and the kind of scavenger hunt of information, the mystery, the double crossing, what is true, what's fiction, what can you count on, you can't count on anything. That is really kind of amplified. O Magrini, ela chegou a falar sobre a participação da Tango aí, sim. Fans out there in the Xbox community, so I think I can speak for all of us in saying we really appreciate you showing up here today. Oh, well, thank you. But before I close things out, well, before I close Cara, things out, depende se você se interessou pela história do jogo e tal, se você curtiu alguma coisa, acho que vale a pena voltar se você tiver gostado. Agora, se você não gostou da história, não curtiu o gameplay, aí eu já não recomendo tanto, porque o jogo é aquilo. Você vai jogar ele com mais resolução, frame rate mais estável. Thank you, Johnny. Such a pleasure to have you. Eu acho que vale a pena dar mais uma chance sim, cara. Mas espera agora as atualizações, pô. Já esperou pra cacete. Se você esperou até agora, espera sair a Phantom Liberty, que junto com ela vai sair um grande update que vai reformular o jogo. E aí vai ser gratuito, né? A Phantom Liberty é paga, mas as melhorias ali são gratuitas. Eu esperaria logo. E Squanch Game é a galera do High on Life. DLCzinha? Eu nem joguei isso aí ainda, velho. Mano, eu zerei, mas assim, na boa. Eu achei que eu fosse gostar mais, não gostei muito não. Oh, I'm so sorry for dragging you all into this. High on Life.
Vai ser uma DLC focada naquele personagem de faca, então? Ele vai chegar no Game Pass, né? E a DLC também vai chegar. Eu não curti muito, não. The world you think you live in Essa é uma das novidades que esse salário quer ter, né? doesn't exist. Achei o dos jogos já feitos. Ah, eu não joguei o início, eu não fui muito com a cara, não. Mas depois eu dou uma segunda chance. And if you get a glimpse behind the scenery, the stagecraft, Que isso? you'll discover nothing but darkness. And once perceived, Seu barriga? it will swallow you whole. I'm in a race against this Ah, o dark. joguinho de saúde, já gostei. Race to locate an ancient Tático. ruin Joguinho tático, eu of gosto, hein? unspeakable power. I need the best of the best. But they're all dead. É, vou ter que mutar aqui por causa da rinite, mas não dá não. Ah, So I'll use vocês não merecem ficar ouvindo isso não, a tristeza. scoundrels, thieves, cutthroats. The Gostei, best cara, o of the joguinho tático é bom. Bonito o joguinho. Parece bonito. Acho que esse jogo já tinha sido anunciado, acho que não é World Premiere nem nada do tipo. Eu lembro de ter visto alguma coisa desse jogo. Não, não tá em 4K, tá em Caramba. 80p só. Só que jogou o cara no fogo ali do nada. You're going to help me save the world. Acho que se não me engano até Game Pass. É, jogo tático não é a praia de muita gente, né? Outubro, Game Pass brabo. Muita When it gente não comes to curte jogo RPG tático. studios, Obsidian Entertainment is among the very best. Ah, falar do From Avowed Fallout New agora. Vegas and the Outer Worlds to Star Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian Games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed Carrie Patel is aí, game ó. director Carrie Patel. Carrie, I'm so Ela excited foi to have you diretora here. da We just saw this big DLCs do The reveal Outer of Worlds e ela é Avowed, diretora and do there's Avowed. so many little bits of information in there that I Bravo. want to dig out and pick your brain around. But before we get into all that, I'm assuming that you don't need to have played Pillars 1 or 2 to really get into Avowed. You're absolutely right. You don't need to have played Pillars 1 or 2. You can come to the world of Avowed fresh. We want this to be a welcoming experience to new players. But if you are Ela trabalhou em outras coisas na there are Obsidian, some né? Falando que essas são recognizable as últimas For duas people who coisas have dela. played Pillars 1 or 2, can you tease any more of just those general connections to the universe? And no major spoilers, of course. Yeah. There are a couple returning characters that players might recognize from Deadfire in particular. Players who have played the original games will recognize some of the parts of the world and some of the factions. The Adirian Empire plays pretty heavily into the world of Avowed, so all of that will be familiar to returning players. We do É, você start não to vai see precisar some of jogar that o Pillars universe Pillars, now mas in se the você já Avowed tiver setting, jogado, which você is vai really notar muita exciting, coisa and it's ali looking de amazing referência. so far. But can É, you que a gente imaginou, confirm né? O one mesmo thing for universo, me? né? Então, Are we mas still in Aora? eles não querem ter que We're fazer os still in jogadores Aora, jogar, and porque specifically we're in a Pillars é bem region diferente, called né? the Living Isométrico. Lands. So again, returning Muita gente Pillars não vai com a fans will cara, então... recognize the Living Lands as this otherworldly frontier. It's very remote. It's relatively unknown. It's this very dramatic landscape full of all of these different valleys with these unique biomes and creatures. Just a really unique visual perspective. And it's a wonderful frontiersy spot that's set for adventure. There's a lot that's undiscovered. And so that's the part of Aora that we're introducing players to in Avowed. And we also see a character talking to us in the trailer. He seems like he might be a companion, because that would be a very Obsidian thing to do. So what's going on with that? Yes, this is Kai, and he is one of the first companions you meet in the game. He's an Amawa. That's one of the unique species of the world of Aora. And Kai is a character É o primeiro brings a companion balance que tu of vai this ter. really battle-hardened Eu gostei do design desse bicho, perspective. cara. He's seen a lot. Não, He's também served as gostei. a soldier and a mercenary, but he also has a really unique sense of humor. So he brings a spirit of levity and camaraderie to the party as well. And as he's talking to us, he's also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities. But it's not like tem the legenda? O heroes are 2 the tem. only powerful O 1 você tem que beings baixar a in this tradução de fã. universe. So I'm curious E eu what acho que não dá na versão do that Game Pass, means tem que ser a for who versão we are da as the Steam. player character. Are we a watcher again, like in Pillars 1 and 2? Or maybe we have some connections to the spirit realm and beyond that gives us these terrifying abilities? So you're not a watcher this time, but you do have a unique soul connection to the world that gives you a connection to the living lands and to some of the more mysterious forces at work there. The players
players also being sent as an envoy of the Adirian Empire, and so they come with both a very mysterious aura, but also Tem a pra certain console, sense of mas ele não é political urgency. localizado ou não. Kai also mentions a plague. That's another bit of detail that we get within the trailer. We see a very Olha o som, concerning bravo. growth on a Esse lot som of the tá muito creatures doido, in né, the cara? world. What can you tell us about this plague? I can't say too much just yet, except that it is a Primeiro unique soul trailers. plague that is devouring the living lands, and part of the player's mission in being sent here is to investigate and try to stop it. We also saw a lot of combat in the trailer. Inclusive, eu devo jogar o We see primeiro em dual live lá no pistols, canal we da see Twitch esse ano. spells, we see swords, we E ano see que vem eu just a jogo ton of 2. abilities. A lot that actually is really reminiscent of the Pillars universe too, but those were isometric top-down view games, and Avowed is a first-person game. So how did the team approach that same kind of fantasy combat, but in the first person update de for Hi-Fi Avowed? Rush, So we ligado wanted to depois, take né? that same depth and breadth of play styles and combat abilities and player fantasies, where you can play someone who's very magically attuned, more traditional fighter or ranger, and really invest in whatever play style is most appealing to you Eu personally. gostei que uma parada que o Obsidian falou, que soltaram esses dias, né? Que de início, a ideia era realmente fazer o Skyrim deles. Mas depois eles falaram, tá, mano, vamos focar no que todo mundo tem o seu próprio isso aqui, tá? Vamos fazer o que a gente é bom. Então, hoje em dia, esse projeto tá muito mais pra The Outer Worlds do que pra Skyrim. E é bom. O que é bom, mano. Pra mim é isso. Eles têm identidade própria deles, tá ligado? Eles têm que fazer o que eles são bons e não copiar a Bethesda, né? Copiar entre aspas. Por isso que eu acho que o primeiro teaser do jogo era algo mais dark, tá ligado? E o segundo já foi mais pra vibe da Obsidian mesmo. Cara, eu acho que enganação é só quando você anuncia uma coisa e lança diferente. Eles já estão anunciando o jeito que vai ser, então tá tudo bem. Primeiro... Isso que eu falei, aquilo lá mas é a vibe, né, de como é a direção artística do jogo, não de história. Não é só porque o jogo é colorido, quer dizer que ele não pode ter uma história mais dark, mais pesada, né? Uma coisa que o próprio The Outer Worlds tem, ele é um pouco mais coloridinho, mas, pô, você pega os temas que o jogo aborda ali, tá ligado? O Open Bar é bem melhor, inclusive. Nossa. Thank you, Tina. This has been a pleasure. That was just a taste of what you can expect from Obsidian Entertainment when Avowed lands Vai ser um jogo bem nas características deles mesmo. Eu Provavelmente vai ser mais um modelo de Outer Worlds mesmo ali, de mundo aberto, entre aspas, né? Open bairro. Só que em proporção maior. Eu prefiro assim, inclusive, né? Que jogo é esse? 퍼스트 디센던트는 너 chinês aí, mano. 사용한 차세대 3인칭 outro looter shooter. 엑스박스 시리즈 X/S, 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 Crossplay. O Avowed vai ser em primeira pessoa, Jonathan. Provavelmente não vai ter modo em terceira pessoa, porque a Obsidian não é de fazer isso. Ela fez isso no Fallout New Vegas, porque já era um padrão da série, né? A partir do Fallout 3. Mas... tem no Grounded e tal, mas também é outra proposta. Mas se pega o The Outer Worlds, não tem. 계승자를 통해 잉그리스 대륙을 탐험하며 스토리를 체험하고 다양한 인물을 혼자서 혹은 협동 플레이로 Esse cara foi gerado por IA. 또한 최대 4인 협동 플레이로 거대 보스와의 레이드를 Pô, isso tá parecendo Anthem, mano. Nossa, a HUD é igualzinha de Anthem. A tua fonte aumentou minha voz aí, tá estourando agora. Minha nossa, a HUD é igualzinha de Anthem, velho. 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 Pronto, abaixei de novo. 피드백을 개선하는 작업과 신규 컨텐츠의 개발을 병행하고 Eu não sei se esse daqui é fake, porque esse aqui não tem nada de real nele, não. É bonito só. 엑스박스 시리즈 X의 실제 게임 플레이 영상입니다. 언리얼 엔진 5를 활용한 높은 퀄리티의 그래픽이 Bonito o jogo até, mas... 돌아가도록 Sei lá, hein? Sei não. 신규 계승자 역시 개발 중에 있는데요. 이 계승자는 물을 이용한 É só um jogo bonito. Fazendo com a mão, rapaz. Cara, mano, a HUD desse jogo me lembra The Outer Worlds e Anthem. Completamente, minha nossa. 새로운 캐릭터도 개발하고 É muito copiado na cara dura, velho. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 경험할 수 Jogo 있고 padrão showcase da 다양한 Sony. 신규 웹을 개발하고 Tem mó cara de Sony, 타입의 Capcom. 복스레이드 역시 지속적으로 개발하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 요청하셨던 코스메틱 시스템도 도입 중에 있는데요. 캐릭터들마다 다양한 컨셉의 스킨을 제공할 예정이며 꾸미기 아이템의 개성을 마음껏 뽐낼 Pô, 수 tem mó 있도록 cara de 지원할 show da 예정입니다. Capcom mesmo. 가장 Quando começou, realmente achei que seria alguma coisa de pragmático, inclusive. 시스템을 완전히 변경하였습니다. 변경된 그래플링은 조작에 따른 회전과 이동 시 가속 감속을 지원하여 조작의 재미를 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 Fizeram o Homem-Aranha oriental ali. Se não for free to play, talvez até tenha interesse, cara. UX를 지속적으로 개선해 나가고 있으며
계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. 게임 사운드 또한 글로벌 유명 게임 작곡가인 스티븐 바튼과 협업하여 보다 풍성한 청각적 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. 마지막으로 여러분께서 가장 기다리실 소식을 전해드리겠습니다. 현재 저희는 연내 출시를 목표로 하고 있으며 그에 앞서 8월 엑스박스 시리즈 X와 Vai ter teste em agosto. Beta teste em agosto. Vai sair pro One também. 베타 테스트는 8월 Aí, chat, quem quiser testar, 8월 28일까지 o que você tem contra os pobres, Hunter? 오늘부터 Eu 공식 não gosto de pobre, cara, por isso. Por isso que eu não gosto de mim mesmo, tá ligado? 분들의 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Be the first descendant. Aí. É beta, é beta. Um jogo coreano aí. In-game footage. Ah, esse acho que é o jogo da... É o Trollborn, eu acho. É, Towerborn. Ah, é Towerborn, foi Trollborn, é Towerborn. We earnestly started with the idea of making a game that was hopeful, that was a Não é, parece muito. spirit. Something that Não, não, é outra coisa, não acho, não sei. Something that you can really explore for a long time. There are different worlds that we want to explore. O estilo artístico é um pouco parecido, né? Eu acho que não é não. É mesmo, Towerborn. Falei, não, tá... É que, que a gente viu aquele beat'em upzinho e os takes que estavam ali pareciam um jogo em 3D, né? A movimentação. Ah, ele... Tá bem bonito esse jogo, hein, cara. Ah, é o tipo de joguinho que eu gosto. Não, nossa, amo. Ah, tem tipo um world mapzinho e tal, legal. From the world map you go into fun, fast combat. You come out of that with resources and crafting items, and with all their new loot, they can go back to the Belfry. Ainda não falaram nada sobre a Compulsion não, Lucas. The Belfry is the player's safe haven and humanity's safe haven. Belfry é o quê? Can customize their appearance, their loadout, talk to all these different NPCs. Ah, Belfry é o nome do local, Belfry é o nome do projeto. We definitely wanted Cara, to have muito linda a that arte kind desse of jogo, beautiful velho. background that you see in animated movies. Nossa. Towerborn is all about humanity's last chance. Ano que vem, né? Ano que vem. Humanity is clinging A janela, to né? hope and clinging to this tower. It is your mission. Realmente não vai ter um destaque absurdo, mas eu gosto que a Microsoft investe nesse tipo de jogo, cara. Ah, também. Eu falei, o que não pode ter é no ano inteiro só ter esse jogo, pra ele não ter a obrigação de carregar o Xbox o ano inteiro, tá ligado? Mas, pô, tem que ter um joguinho desse, velho. É muito bom, cara. Cara, nem só de AAA vive um homem. Meu jogo favorito do ano até agora é o Hi-Fi Rush. Tem muita gente que fala que não considera AAA. Apesar dele ser. Dentro do escopo dele, ele é, né? Porque... I'm hoping in 5 years from now, it's in a place that I never even would have thought of. It's a seasonal game, which is different for us. Players can expect a new storyline with new quests, new biomes. We'll be rolling out new gear. Não pode ficar Pentman e a Desk Force. É que eu falei, né? Esses jogos têm que existir, são jogos bons, mas eles não têm obrigação de carregar o console o ano inteiro, tá ligado? Eles são jogos complementares. Ainda mais que Pentman e a Desk Force, eles são jogos não muito tradicionais, né? Um beat'em up ainda é mais tradicional, todo mundo curte ali e tal. Agora, porra. We had to find the right relationship with a publisher, and I think we found that with Xbox. They've enabled us to make the game that we want to make here. I earnestly cannot wait for the community to see the game that we're rolling out here. Towerborn is, I really believe, something unique. Ah, vai ter um teste, pelo que eu tô vendo ali no site, pra... Hoje, né? É. Agora pode se inscrever e tal. Fallout. Eu acho que é Fallout, né? Não é Fallout. Fallout mesmo? A engine tá... É isso mesmo. Fallout. Essa engine aí... É inconfundível, né? E é o lobisomem pidão, mané. É isso aí, a DLC nova do Fallout 76. Hello, I'm John Rush, art director for Fallout 76. Mas qual que é a linha que define que um jogo é um AA ou um AAA, tá ligado? Pô, a partir de qual orçamento é considerado AAA?
E a gente nem sabe, qual é o orçamento de Hi-Fi Rush. Entendeu? Tipo, esse é meu ponto. A partir de quanto? A partir de 50 milhões já é um AAA? A partir de 30 milhões já é um AAA? A partir de 40? A partir de quanto já é considerado um AAA? Seja uma coisa, o jogo é foda pra caramba e ele não tem a mínima cara de que foi limitado por orçamento em nenhuma parte. Não, mas cara, AAA é literalmente isso, Jonathan. É literalmente orçamento. Não nada define o AAA mais do que orçamento. Orçamento. With Season 13, we've also got a new scoreboard called Shoot for the Stars, which celebrates the stars of the silver screen. Mas o Felipe Ramos joga 66 desde o lançamento, gente. A única coisa, talvez, ali no Hi-Fi Rush é o fato dele só ter uma arma, sei lá. Mas eu nem acho que isso é limitação de orçamento, não. Eu também acho que não, porque tem tudo a ver com a lore, então. Pô, tem combo pra cacete, tem os Companions lá que também desbloqueiam combos diferentes. A duração dele é uma duração compatível com jogos do gênero. Cara, eu vou falar tem conteúdo ali pós-end. O que eu defino o jogo como um AAA ou não? A empresa meteu $60? É AAA. A empresa não meteu? Não é. Eu sou assim. Mas no caso... Aí, a gente fala Arcade Legend Update. DLCzinho aí. Dois novos modos de jogo. Como eu imaginei, era mais um update do que uma DLC de fato, né? Eu falei, pra mim é assim, cara. Se a empresa meteu $60, eu vou tratar como AAA, mano. Eles nem meteram na época, né? Não, Hi-Fi Rush não é. Ele é 40, 30, sei lá. Ele é metade de um AAA. Lords of the Golems é AAA? É AAA, cara. Tem que ser criticado como um. Que no caso, quando eu falo que o jogo é AAA, não é só porque, nossa, é um jogo grandioso, não. É porque as cobranças têm que ser de nível de um AAA, entendeu? As cobranças têm que ser desse nível. Qual a foto mode desse jogo, cara? Que jogo bom, cara. Que jogo bom. Esse jogo é muito gostosinho de jogar, cara. E olha lá, o modo low poly. Bacana. Já 5 de julho já, chat. Updatezinho brabo aí, ó. We've just seen a new trailer for updates coming to Hi-Fi Rush called Arcade Challenge Update. No joke, there's literally exclamation points in there. That's not just me. So here to explain that John and more about the aí. update is game director John Johannes. Welcome to Showcase Extended, John. Really glad to be here. Exclamation points? They have to be in there. Yeah. It feels It's style. It's style. Yeah. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly espera, você não jogou o jogo até agora, é melhor esperar. Game in the developer direct earlier this year. But making a brand new roubou minha IP is porta de always a novo. bit of a risk. Cara. Your studio's known for kind of scarier Ela aprendeu games a like the pular na Evil Within and maçaneta, Ghostwire Tokyo. Can't deny that. Yeah. But yeah, this type of game is something I just always wanted to make personally, and I just thought music and action work so well O together. cara que tá mais na frente de uma empresa tradicionalmente japonesa, não é nem japonês, tá ligado? It just felt like the right time to try something new. And our studio's always been about just ele é diretor do The Evil Within 2 e das DLCs do primeiro The Evil Within. We're not about making one specific thing. Unfortunately, there's plenty more of that content to come because we just saw an absolutely jam-packed trailer. So I'd love for your help in breaking Rush não down tem muita cara all de the jogo details, all japonês. the stuff going Eu não into this achei, não. update. Sure, there's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you finish the game, and you'll unlock an arcade cabinet in your hideout. And by accessing it, you get 2 new modes. One is called BPM Rush mode, which takes the gameplay up to like higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up, Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new enemies. And then there's special attacks and this whole meta system for unlocking upgrades and rewards. And that's all I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. Sure.
Sure. It was described in the trailer as effectively Hi-Fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, early on, the team was like, how fast can we go? And in the game, we kind of settled at, about a max 160 BPM. But this mode really takes it up to 200 BPM. But we sort of ease you in there. It's a gradual upgrade until it eventually gets so fast, you just got to sort of think on your feet and naturally react to the rhythm in the combat of the game. I personally love that there's a lot of accessibility settings in the game, too. It makes it so that you can adjust the game to your own comfort level. But this is a post-game challenge. It's meant for when you've gotten into the rhythm of the game. So I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next-level challenge, another way to use their abilities in a new type of environment. This mode does that by putting you at the high speed. But we also have multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this stuff. But then we have a casual normal mode as well, and then we have, Cara, vou ter que me readaptar tudo de novo, ter que lembrar os combos tudo de novo. which takes up to a hard level where damage is multiplied and keeps you at that high BPM throughout the entire time. But there already was a post-game challenge when Hi-Fi Rush launched. It was the Rhythm Tower mode. You mentioned that briefly earlier. That's the one where you face just increasingly difficult combat. So how has that evolved with the power-up, tower-up mode? So the Rhythm Tower mode was kind of like a very curated experience. And while it was very challenging, you can prepare, go in and sort of customize your character, know what you're getting into. And in this mode, we flip it to the almost opposite end. Chai starts off downgraded. We actually remove all your abilities, and you have to earn them back by fighting waves of randomized enemy sets. And after every wave of enemies, you get to choose from a series of power-ups that can gradually increase your stats. Each of these upgrades comes with either Esse modo basicamente tu vai voltar a ser um merda conforme tu for avançando, tu vai poder fazer os upgrades de novo. Depending on which upgrades you pick. And again, those upgrades are randomized each level, so really kind of have to have an understanding of the systems and not quite master them, but have a good grasp. Imaginava que não seria, Well, as Mas I já tem, na mentioned earlier, it was verdade, a really Nero. packed trailer. There was a lot of information in there. It's a chunky update. So what else have you got for us? Because I feel like there's more on the É um table Blood there. Palaczinho sim, mas já tem esse modo no jogo normal. Vai ganhar alterações agora. Por que vai demorar um evento? Cara, acho que não tem duração anunciada não, até onde eu sei. Accessories for Chai and new costumes for Chai 808, and even as well as fan favorite Corsica. We have new modes for the photo mode as well. Things like new filters. We have new poses for the characters. We have stickers that you can place on the photos now. And then there are some extra hidden secrets that Eu vou ter que zerar esse jogo em algum momento de novo pra poder aproveitar o modo foto. Game we like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then in conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like that. And there's some really fun looking stuff in there, so. Well, thank you again so much for coming out all the way from Japan to showcase Extended, John. I'm super glad to be here. That's all we have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush O cara veio coming do soon. Japão. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel and the Ó o Elder Diablo Scrolls Online. patrocinando aí. ZeniMax Online Microsoft Studios debuted the trailer for their upcoming expansion É. at Showcase, and today they're here to break that trailer Tipo down aquele for meme us. lá do Let's Obama hear what dando the team medalha has to pro say about the Obama. Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Agora é a hora do TES Online. Hey everyone, thank you so much for watching the Xbox Showcase. I'm Rich Lambert, the creative director on Elder Scrolls Online. And I'm CJ Greb, I'm the project art director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about Elder Scrolls Online is it's different than really any other game out there. It's not your typical level-gated world. Tem que chegar ao crossplay nesse Go jogo. anywhere, you can explore in any order you want to. You really can hop Muita in gente joga at esse any Elder Scrolls moment, Online, play é with sim, é um dos anybody, maiores play MMOs any atuais, part of the assim. game. And any story. Junto com o And of WoW course, I mean, e Final we're on Fantasy Xbox Game Pass, XIV, you know, the biggest ali no open pódio world entre os RPG on maiores Xbox. MMORPG. And if you're at all a fan of Elder Scrolls, you can go places that you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, And do right? things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. You know, Housing. Ó o joguinho de cartas We've aí. got lore hunting and antiquities, Right. right? There's the dungeons and the trials. É que nem no The Witcher. O mundo pegando fogo. Vamos jogar cartas aqui. Que é bom. Morrowind. Yeah, and they're different times. You know, In a we're different almost time, 1,000 yeah. years in the past. Come in by yourself, come in with friends, but don't worry that you're ever not going to have something to do because there are adventures everywhere you go.
We had an awesome trailer during the showcase. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this. Gabriel que joga bastante desse jogo, né? Bastante desse jogo. He's not good. Acho que hoje não joga não. He is just focused on. Se bem que quando comprou a Bethesda ele tava empolgado lá, ele deu uma jogada de novo. Galera, temos mais de 120 pessoas. Temos 120 pessoas aqui, mas só 60 likes. Quem puder fortalecer aí, deixar o like, ajuda demais. Deixa seu gostinho aí. Nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim with the yellow green skies. Vast inky sea. Gostinha, chininha. I'll still never forget the first time you showed us the initial concepts for everything made out of books. I remember looking at that going, oh my God, how are we going to do this? Like, how is this going to run? We always try to honor the past, right? Because when we go back to areas that people who play Elder Scrolls games have played. Cara, o problema desses jogos é que eles meio que consomem tua vida, né, cara? Pra tu ficar bom nessas porra, tu tem que ficar só nisso. São 2 jogos pra... Consome pra caramba esse tipo de jogo aí. Eu não sei, por exemplo, se rola nesse jogo igual, por exemplo, Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV é uma campanha, tu joga ele como se fosse um Final Fantasy tradicional e acabou, tá ligado? Não precisa ficar internado no jogo pra sempre. Esse que é o problema, tu ficar naquele preso naquele mundo lá o tempo inteiro. Eu não sei se esse jogo é assim. Cara, eu parei até de jogar Forza Online, Halo Online pra conseguir zerar as coisas, cara. Senão tu fica lá em MMO, em multiplayerzinho, não sei o que, cara, não zera mais nada, faz mais nada na tua vida. Being able to play with that and look at that architecture and this ancient Já tô guardando todo o meu tempo pra Starfield. You guys gave us a new class to do. E Starfield vai demandar tempo. From Hermaeus Mora, we really challenged ourselves and the team to make something that didn't feel like anything else that we have built. Everything we've been talking about sounds amazing, but when do we actually get to play it? Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks everyone for cara, eu amo minha cachorrinha, mas ela é muito chata, puta que pariu. Lots of exciting stuff coming for ESO. Você tava botando lá pra adotar ela, né? Tô sabendo. Sem querer, não, foi sem querer. Cara, tem que ficar fazendo carinho nela o tempo todo. Se tu parar 1 segundo, ela já quer subir no teu colo, já puxa tua mão, já fica Kinetic Games. Joguinho de terror. Caraca, a cruz ali. Não, joguinho de terror. Esse já tem no PC? É aquele Fantasmagórias? Acho que é isso. Não, não é esse. Esse na Fantasmagórias acho que é diferente. Não conheço, cara. É Phasmophobia, né? Fantasmagória é outra coisa. É Phasmophobia? Não? Porra, DSL é foda. Ah, o hype pra Starfield tá grande, porra. É jogo em padrão de terror que tem no PC, né, chat? Não que seja ruim, né, mas... Acho que eu faço uma fobia mesmo, hein? É ele mesmo, faz uma fobia. É, no console agora. A risadinha maligna no final. Aí, Xbox Series X. Esse jogo fez muito sucesso no PC. IBS World News. Ah, não, tá. Tudo de novo não, cara. Tudo de novo não, cara. Ah, qual é? 3月に開催しました第1 回オープンベータテストに多くのエグゾファイターの皆様に Pô, vou ao ご参加い banheiro, ただきました galera. アンケートや SNS を通じてたくさんのフィードバックをいただいております今後の開発に活用させていただきますご協力ありがとうございましたさてカプコンショーケースはご覧いただけましたでしょうかその中で発表しましたが第2回オープンベータテストの開催が決定しました詳しい日程や情報は公式サイトをご覧くださいそれではここからは番組をご覧の皆様に新情報を紹介しますまずはサベージガントレットという新たなモードですサベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑み世界中のファイターとクリアタイムを競うというモードになっていますディノサバイバルとは違い出
出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、全世界のプレイヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。出現してきたらこのようにスカイウェーブのグラビトンケージと合わせて起爆。O cara não cala a boca não, mané. できました。ミッションは画面上部に表示されている恐竜の討伐なのですが、サベージガントレットでは目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。もちろん討伐せずに無視することができますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。倒すか倒さないかは目標を達成したら次のミッションへ。ゲームの流れはディノサバイバルと同じなのですんなり遊べると思います。何やら次のミッションに備えてエグゾスーツを着替えているようですね。なるほど、スナイパーネオ層が離れた位置に多く出現するのでビジラントに着替えたようですね。フレームネオ層も出現するので、フロストロックで動きを止めて集中攻撃のチャンスも作り出せますね。また季節に並んだ恐竜もブレードで足止めしてから倒す作戦のようです。道中では大型恐竜が複数体出現することも。サベージガントレットはエンドコンテンツに相当するものなので。É conversa, né, Gabriel? Teve o anúncio, o maior anúncio aqui foi a DLC do. DLC barra update do Hi-Fi Rush, né? De resto, é mais conversa igual a gente esperava mesmo. Nada demais, não. Teve lá a entrevista com a Carrie Patel, lá e tal, diretor da Avowed. Foi interessante pra saber mais informação sobre o jogo, né? Aparentemente vai ser open bar. É, imagino que seja open bar, tá pelo que ela deu a entender. Cara, eu enrolei pra voltar, hein? Ainda tá nesse maluco. Eu dormi aqui, mano. Aí o cara não cala a boca ainda não. Ah, teve anúncio do Padlock pra Xbox, né? O jogo já tinha pra PC. Ah, sim. Mas, na real, eu nem conhecia. Eu nunca joguei, eu conhecia de nome e tal. É um joguinho que não me interessa muito, não. É um jogo que faz muito sucesso no PC, né? Mas... esses streamers aí de jogo de terror, né? Tem muita gente, nem sabia. Tem muita gente que streama só jogo de terror. Não, pior que é, nem essa galera que joga o jogo co-op, com os amigos. O Hayashi mesmo jogou esse jogo já. E joga essa porra toda. O jogo que você joga em cal, né? Pra tomar sushinho ali e tal. É interessante. Ah, e tem a DLC do Hi-Fi Rush também, né? Hi-Fi Rush não, do High Life. É verdade, é verdade. Cara, Capcom vai ter beta. Mas sem data, né? É, sem data. Capcom vai ter beta, Capcom. De novo outra beta, não para de mostrar o jogo. Cara, a Capcom não satisfeita em fazer um evento merda, ela vai estragar o evento dos outros. Porra. O cara faz um evento merda, vem estragar aqui, bicho. Puta que pariu. Aquele meme lá, acaba, pelo amor de Deus. Desliga isso! Desliga isso! Nossa, cara. It's great to see the dedication from the team at Capcom and how they're building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never otherwise experience. We can fight dinosaurs, transport to a dystopian future. Ela ia falar sobre essa merda de novo. Falei, não, até tu sabe. Não, achei não, também achei. Magic. And we get to do this together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent all of us. That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program, to help underrepresented creators and stories in the industry shine. We call it DAP. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 incredible games, like A Space for the Unbound, Validate, and Hoa. And there are many, many more in the works. Let's take a look at these amazing games coming up next. Ela tá falando do... Você fala da ID Xbox agora. Agora vem os indiezinhos.
Agora é bom. Agora é... 1h30 de evento, eu não faço a menor ideia, tio. Que delícia. Cara, Pablo Vitale, do nada, mano. For new development. Ah, não, caralho. Um visual novel? Bonita a arte, já gostei. Cara, os caras fizeram um jogo... Um jogo com slime porradeiro? Que isso, mané? Calma aí. Não, para aí. Os caras fizeram um jogo de luta de drag queen, é isso mesmo? É isso mesmo. Cara, eu tô impressionado com o jogo do slime porradeiro lá, mané. Eu não dá. Bonita a arte desse daí, hein? Gostei. Sou Psychroma. Cara. Aí, um trailer rapidinho vai de Xbox, né? Bem rápido. Ninja Theory, que pariu. Puta que paroca, já passou do que pariu. Ah, o Paris aí, ó. Ele, homem aí. Ele não apareceu antes porque ele queria aparecer ainda mais estiloso. Ele queria aparecer estiloso. Cara, ele tem um jeito meio que assim, debochado de falar. Ele lembra muito Kid Bengala. Cara, olha lá. Kid Bengala também fala assim, meio zoeiro, meio fanfarrão. Kid Bengala do Xbox, né? O Paris é muito gente boa, cara. Ele é um cara muito bravo. O jeito de falar é igualzinho, cara. Diego tá sabendo demais, hein, chat? Ninguém nunca viu o Kid Bengala falar. Eu nunca vi, cara. Ah, tá bom. Só vê os filmes, né? Tu vê as entrevistas. Putz, é filme. E as obras dele. Não, cara. Pior que eu já vi um vídeo dele sim. Não tem entrevista dele no X-Video não, cara. Ele gravou outra coisa lá com ele. Ele gravou um vídeo do Hayashi, cara, zoando e tal. Os caras acharam ele, fez ele pra gravar um vídeo pro Hayashi. Muito bom, cara. Não, é muito fanfarrão, mano. É muito bom ele zoando o Hayashi, cara. Joguei esse, é a Flight. E é um novo Flight, na verdade. Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Now, Jorg, how did all this get started? O Kid Caixista, filho. November 2021. Dune had just hit the movie theaters. Kid Bengala, o último romântico vivo da Uma coisa que eu não Terra. entendi. Esse bagulho do Duna é pro Flight atual ou é pro Flight 2024? Aparecendo que é o novo, hein? E outra pergunta, eu tenho que jogar os outros 2023 Flights pra jogar o 2024? Eu acho que tem, só que não vai entender a história não. After seeing the trailer at the Xbox showcase, I understand why you brought me here. You guys want to take a look? Because we actually do have a couple of ornithopters here if you want to see. You want to take a look? That would be awesome. Não, o Kid Bengala, cara, teve uma mulher que era casada, aí encontrou o Kid Bengala e tal, e teve a brilhante ideia de tirar uma foto com o Kid Bengala segurando a bengala dele, mano. E ela começou a falar mal, tipo, que porra é essa? Tu tá casado e tal, tá maluca? E ela achou ruim ainda. Não, é só uma brincadeira que eu fiz aqui. Que papinho. Eu não lembro quem foi a mulher, cara, mas eu lembro que eu ria pra cacete, cara. Que isso, braço? Os caras reconstruíram a nave do Duna aí, mano. Imagina, cara. O casa com a mulher, aí encontra o Kid Bengala, tira uma foto, segurando a bengala do cara, mano. E fica bolado isso, se tu não gostar. Não, só brincadeira, pô, que isso? Brincadeira vadia aí, ó. Brincadeira vadia aí, tá ok? Não é brincadeira sadia, não, é brincadeira vadia mesmo. Como é que vocês podem levar isso a mal, cara? É uma brincadeira entre amigos. Era uma milf loura, acho que era, eu não sei quem é, não sei o nome, não sei quem é, mas foi engraçado demais aquilo. Ela ficando revoltada porque o pessoal tava achando errado isso.
Aí o marido segura as bolas, né? Segura a bengala, tira foto junto. And as you notice, it's all analog because in the world of Doom, there's no thinking machines. Thinking machines have been illegal for 10,000 years. Porra, você não vai bloquear. Então, mas nossa live por causa disso aí, pra mostrar isso? Porra, você não vai bloquear nossa live por causa disso aí não, né? Não vai dar uma de Universal não, né, mano? Não, pô, vai bater os direitos autorais da... Como é que é aquela porra lá do Kid de Bengala que ele trabalha? Vai bater os direitos do Kid aí. Ironicamente eu não sei. Do Kid, vai bater os direitos do Kid aí. has its own lift and thrust, and that means it can go from a really stable hover to a steep dive. Imagina, cai o vídeo, eu fico, porra, Warner, aí vem lá e tá o Kid lá, decidindo os direitos. Awesome and realistic machine, because that's what we do. We bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit more about the game design, I have something for you. Absolutely, I'd love to see. All right. Porra. Ó, o Gabriel tá falando pra se tiver a trilha sonora bloquear aí. Mas por enquanto tá de boa, né? Magrini, o Kid é um clássico, cara. É o último romântico vivo do planeta. Ah, cara, eu vou comentar sobre o Flight, é um dos jogos aí, mano. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. And then we take you to some of the extreme locations, like above the cliff, the hole in the rock. Assim, é porque eu não vi Duna, então eu não entendo de Duna. Eu não joguei Flight, eu não entendo de avião. Não tem por que comentar não, chat. I can't talk about today, but that basically wraps up the experience. It's gonna be great. Diego é especialista em Kid Bengala, PhD em Kid Bengala. O Gabriel sabe disso porque ele me faz muitas perguntas sobre o assunto. Thank you so much for having me. All right, Jorg. Where to next? Esses óculos Diego tem que usar produtos da manual. Existe um integrante do nosso grupo que usa produtos da manual. Inclusive queria usar finasteria, daí tava com medo de ficar biriminha. O bagulho do Duna é pro atual Flight mesmo, não é pro próximo não. Tem um amigo nosso aí que realmente usa produtos da manual. Ah, daorinha, parece esse jogo. Caralho. Interessante. Jogo meio musical ali, tá, né? Cara, eu curto uns joguinhos assim, mas é tanta coisa pra jogar atualmente. É foda. Parece ser maneiro esse jogo aqui, mano. Se for Game Pass. Parar pra dar atenção pros indies é difícil, hein? O manual funciona? Aí tem que perguntar pro integrante que tá isso aí, mano. Ele não tá aqui hoje, não. Não tá nem no chat também. É Game Pass, ó. Sabe o que é ele quando vira esse modo bolinha, tá me lembrando? A Samus. É muito... Ah, o Lies of P aí. Ah, cara, gente, tá rolando o demo. Ah, cara. Esse jogo é brabo, hein? Não, mas não é por isso, é porque tá rolando demo. Porra, eu achei o combate ali em algumas partes mais difícil do que Sekiro, do que essas porra aí. Quem tá jogando, dá a opinião aí. Eu achei algumas partes mais difíceis. Eu achei um dos jogos já feitos, cara. Sério? Uhum. Pô, o jogo tá bonitão, cara. É aquela ambientação que tu gosta de Bloodborne. Não, tá bonito, mas... Pô, mas tu achou o que é ruim nele? Não falei que é ruim. Tá, tu achou o que foda-se nele? Tudo. Ah, não. Sei lá, joguei, os olhos não brilharam. Não. Quer saber? Isso daí um dia eu jogo. Só gosta de Life is Strange. Só gosta de jogo bosta. Esse jogo aí não tenho hype pra jogar, não. Setembro tem muita coisa pra jogar. Não, aí é um argumento. Souls-like não é pra todo mundo. Esse inimigo aí é muito Dark Souls, cara. Souls-like, eu gosto de Souls-like. Mas os olhos não brilharam. The Legion arm is a prosthetic on P's left arm. The Legion arm o jogo é bom, special abilities by consuming the Legion gauge.
providing you an eclectic combat experience. So, puppets are all there are? I highly doubt that. You'll have to face all cara, sorts of que monsters. esquiva nojenta que esse jogo tem, cara. Horrível. Nossa, é muito ruim a esquiva You're desse not jogo. quite done yet. Bone Não, a churning bosses esquiva await é you. nojenta, tem que ter um timing fudido, meu irmão. Ele é extremamente punitivo. If a É boss seems extremamente too punitivo. intimidating, you might want to get help from a specter. Sério, In boss nojenta, matches, cara. You can summon a specter that will assist you in battle. Ele é With a bit muito of help, punitivo. you will be able to defeat bosses with more ease. Tanto pra aparar quanto pra esquivar, qualquer merda que tu for fazer no P jogo tem que ser no organ timing is a muito system that perfeito. allows you to upgrade your character. Use quartz to optimize P to your Velho, talvez liking. eu Lembra quando a galera jogue, reclamou do P organ. timing lá do You can Long? select which Pra tu slots defender to aqueles unlock ataquezinhos depending on vermelhos your lá na preference. primeira demo e tal? Meu irmão, é muito mais apelão que isso. There will be times when you will be confronted with choices where you can give comfort to others in sorrow or despair by lying, or you can choose to tell the truth. Eu não sei se é só ruim não, cara, porque tipo, eu tava pegando um timing dos inimigos mais difíceis lá e tava funcionando muito bem. Exceto aqueles ataques ali vermelhos, que não tem esquiva. Tu tem que parar ou correr, sei lá, desviar. Não tem aqueles frames de invencibilidade. Coming to you this September 19th. Um dos jogos aí, chat. At the heart of Hellblade is our Muito ambition foda, to muito sink foda. you into Social Simon's media da world Ninja and Theory aí, story. ó. To do this, Ah, cara, it's porra, se não critical for that we make gameplay, it vaza, as bicho. Já easy tô as cansado possible já. for you to suspend your Já tá disbelief. saturando já. One key method of achieving this is our use of performance capture. Vamos lá. Performance Capture. Isso é coisa do primeiro trailer, ó. Do anúncio. Ah, porra, agora que eu entendi. Achei que fosse... Performance Capture, pô, eles... eu confundi as palavras. Caraca, a menina avançou no tempo, maluco. Por quê? Eu não entendi. A Senua. Essa Milf é igualzinha a menina. It was quite a somber mood on set because that was one of our moments in the game where Pô, que duas vezes, ô Lucas. O jogo já apareceu um monte de vezes já. Just Senua and the Furies. Duas vezes, pô, essa é a terceira. Pô, lançou aquele trailer. Primeiro trailer. Lançou os caras só falando mais abobrinhas lá. Não, mas aí veio aquela ali... gameplay lá guiada. Agora é motion capture. Toda hora, porra, não sei o que da Real Engine, Hellblade. Pô, não mostra uma gameplay de combate. And she needs to find within herself a spark of hope, that strength that she has in order to continue on. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. While this scene is relatively simple, the scale and complexity of our performance capture has multiplied to meet our creative ambitions on Hellblade 2. We shot the first Hellblade in the boardroom of our old studio. It was very MacGyvered together in the new studio. Mas o primeiro jogo quase não tem HUD, Magrene. Which has o primeiro jogo quase não tem HUD. O jogo basicamente nem tem HUD. We've got projectors so we can recreate sets on the ground. Não, ele é um jogo bem cinematográfico, mas porra, ele tem que ter gameplay também, cara. Ah lá, o arsenal no chão, ela tá fazendo mocap ali com as armas novas, mas porra, e aí? And seeing the setup down there and immediately being impressed by the clear commitment that had been made to underpinning great true-to-life performance with great quality data. So we've got a lot more cameras this time around. They're kind of top of the line at the moment. And in the kind of space that we have downstairs, we have nearly wall-to-wall coverage, which is really impressive. Queria uma esquizolinda pra chamar de minha. Caraca, o nível dos caras, mano. It's certainly a step up from a few cameras set up in a boardroom. With our setup, we can push even further on our ambition of bringing through as much of our actors' performances as possible into the game, even down to the most nuanced of movements. So when you've got an optical system like ours set up and calibrated well, you can track performers' movements down to the millimeter. So we can see somebody shuffling their finger along the table or just wiggling them very gently. You can see hesitation and breath. You know, there's no need to
push Não, o the jogo não action apareceu só of 2 your vezes act. não, cara. You can just be your character. I'm here now. O jogo apareceu com aquele trailer lá totalmente CG, apareceu depois no ano seguinte com os caras só falando lá umas porra e a cena gritando na caverna, aí apareceu aquela gameplay guiada, aí ontem apareceu de novo, só cutscene lá. What do you want me to do? With performance capture being at the heart of our character movement, our props and staging had to facilitate our vision. I don't want to give any spoilers away, but there is going to be a boat in the game. That boat will have several characters on board. We wanted to be able algum to tipo de barco que ela tá. the motion Ela falou que vai dar um spoiler, mas vai ter um barco no... É, ela tá amarrada, parece. And não é amarrada, ela tá puxando. Ela tá amarrada sim, parece. Ela que o trabalho mais divertido é dos caras ali em cima, ali puxando o gancho, olha lá, aquilo que é maneiro. Any number of ways to create that kind of pitch and yaw and roll that you would get on the ocean. And we got our actors up. Não, a Microsoft construiu um prédio pra eles, cara. Esse prédio deles é novo, foi construído pra eles. Tipo, eles nem alugaram um escritório maior ou coisa do tipo, não. And having these wonderful actors we're working with bring their talents to bear on these characters has been such an amazing experience. Nossa, depois eu vou lá ver o canal oficial deles. Gosto muito dessas paradas de desenvolvimento. Gostei dessa arte, que provavelmente vai ser a arte da capa, cara, bem legal. Que recebeu um spoiler, a Senua tá sentada, comprovando que em algum momento do jogo ela vai estar sentada. Bem legal essa arte ali, achei muito bom, cara. Chega, cara, se ano que vem, ano do lançamento, os caras não mostrarem a porra de uma gameplay de combate, eu vou ficar puto. Aí, pô, teve gente fazendo tatuagem de Xbox mesmo, né? A do Brasil aí, ó. Teve gente fazendo tatuagem de Xbox. Maneiro, um dia eu quero ir. Eu também, mas não fazia tatuagem. Não, tu gosta de tatuagem de nada, mano? Ah, tava um ROG lá pra jogar, ó. Um Asus ROG. Obrigado. Obrigado. Austrália. Lugar com os bichos mais estranhos do mundo. Ah, o bagulho tem temáticas afetivas, que maneiro. Galera estranha, hein? Pô, a galera na Austrália é mais estranha do que a galera do Brasil. A gente tá perdendo a porra do posto. A Califórnia, hein? A galera da Austrália é bem estranha. Honestly, I've never felt Ah, Sarah Bosch tava lá. Xbox in my life. I'm just wandering around. I've been Ah, talking to people, Zones and aí, ó. everybody is so excited about what's to come. Ah, que maneiro. Really put a lot of emphasis on empowering creative risk, and then there's so much excitement for what we're going to be able to deliver going into 2024, and even games. Nosso posto é de gente mais bonita, desculpa aí. Pô, calma aí, cara. Isso daí. Aí eu não sei. No matter where they want to play, how they want to play, and I just feel, you know, a real responsibility, a real privilege, excitement. O rato apareceu, eu não vi. To build those games that are going to be at the center. Não vi ele ali. I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. Ah, Lightyear Frontier, esse jogo parece legal. Kelly, Anita, and Carolina to explore the new multiplayer features Lightyear Frontier has to offer. Good morning, good morning, good morning. Today we should continue building up the base we started yesterday. We'll need more resources and it'll be faster if we work together to Tem collect muito them. indie bom, só que o problema é que os AAAs voltaram a sair com força, né? Hey, that purple mech looks great.
Thanks. It's my favorite color. Dang, the farm looks, Eles deram uma brilhada ali na pandemia e tal. I'm looking forward to making the farm even bigger. I'm gonna work on making our home look a little bit better, and then I'll come down and help you out. No Man's Sky de I'll see you in fazendeiro. a bit then. What do you want to focus on gathering, you think? I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum. I'll get some stone also then. That should cover a lot of what we need for crafting and building. A animação do Zelda ali. Let's head back and help with the buildings. Resupply to the rescue. How's it going up there? I think I've got a good idea of what I want things to look like from up here. Nice. Oh, there's so many good choices. I know, right? Oof. But I think that looks good. Can't wait to see it. Aí tu pega os streamers brasileiros pra jogar essa porra aí, cara. Aí vem aqueles alanzoca. Caralho, mano, a árvore cai, mano. Que foda, cara. Porra, bota material no chão, cara. Ah, não, que incrível. Done up here, so I'll come join ya. É umas porra tipo inventory assim. is getting full from this harvest. I think we should build some like silos or crates to store it all. Yeah, we should probably build a fence around those two as well, so we can protect the harvest. Eu lembro que tinha um streamer desse, que ele gravou um vídeo com o Rafinha abaixo. Acho que era jogando The Last of Us, cara. Yes, please, oh my gosh. E ele, porra, ele exagerou de uma forma que o Rafinha abaixo virou pra ele e falou, porra, cara, tu realmente tá empolgado com isso, não sei o que, ou tu tá só representando. What do you think of the layout? Yeah, it looks great to me. I'm almost done with the fences here. Hey, everyone! I was going for more materials and I found some ruins over there. Really? Jump in your mechs and come see this. Oh, wow, what is A this? Lanzoca ia chorar na hora de sentar na fogueira. That door is huge, wow! I wonder what's inside, though. Tomorrow we should totally find a way to open this. Let's head back to the base and see what we can do. Tem data isso aqui? Ah, Early 2024, foi adiado. Da Game Pass, isso? É. Ah, porra, aí, o caranguejo porradeiro. Mais interessante. Nossa, esse daí é absurdo. Esse daí vai ser absurdo, mano. Puta que pariu, velho. Só tô esperando abrir a pré-venda. Nossa. Minha nossa, se All-Star vai ser absurdo, mano. Spray de comer pombos. Welcome. Peraí, se All-Star vai estar no Game Pass? Se All-Star no Game Pass? Eu perdi, gente. Sim, tô falando que sim. Puta que pariu. Every year in our showcase, there's one game that kind of pops for me, something I'm very interested in. This year, we got to announce 33 Immortals from Thunder Lotus. And I'm here now with Stefan and Will to walk through a demo of the game, which I've never played before. First time. We have 33 people online, incredibly excited about this. So we're going to jump in? All right, let's jump in and start playing. 33 Immortals is a co-op action roguelike for 33 players. You play a damned soul who must rebel against God's final judgment. Isso aí mostrou na conferência principal. On stage, ah, é aquele jogo lá, 33 Immortals. People joining us from Montreal in the studio. Hi, everyone. And we are ready. That's us. Everybody's spawning in. That's us. This is 33-player multiplayer. Yeah. Not a normal number of characters for a multiplayer game.
Yeah. How did you come up with 33 players? We were searching for a significant number where we can all play on the screen. Yes. Stay together on the screen, so 33. Nossa, a Microsoft só falta anunciar Guild no Game Pass, aí fechou meu ano, tá ligado? Já anuncia um Guild Day One no Game Pass. Nem o White também? Não. In the 14th century. And this poem has 3 sections: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. And so we say, oh, let's do 33 players. I love it. 33 immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster of the game. Yeah. It's just such an awesome point. It's a challenge. It's a challenge when you're trying to do that. I love it. Okay. Minha nossa. Reclama mais do Game Pass. Cadê o Pedro K? Reclama aí, Pedro K. Reclama mais. Reclama mais. Mas o que a galera reclama do Game Pass não é falta de jogos assim. In Inferno, but we are scattered around the Pessoal world. que é tetra A. Yeah. Pô, reclama. We all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. O que tem nesse jogo aí pro Spencer fazer a is divulgação to the assim, east. sentar com os caras? Let's go there. Got it. Ele é tão esperado assim? Esse jogo aí? Não sei, foi anunciado agora, velho. Porque, porra, eu não conheço esse estúdio assim, não de nome. O Spencer sentar com os caras, dar atenção. O Phil gosta desse tipo de jogo, velho. Não, tô ligado, mas assim, tem Inja aí de mais apelo, né? Isso que eu tô falando. Ah, mas é gosto dele, né? É porque a galera do Spiritfarer e do Jotun, tá ligado? São dois jogos muito bons. Agora eu lembrei de qual estúdio que é esse. Não, esses jogos são muito bons. Quem não gosta do Game Pass é o pai do Duff. Ah, sim, o maluco do Games in the Bar. Ah, aquele cara fala muita merda, porra. O maluco mandou lá que o Starfield é multiplayer espacial. No, but like, how do you think about that from a studio standpoint? Tem de uma mina que tava deslizando as criaturas enormes que dava pra lançar. Pô, não tô lembrado do nome, não. Inclusive, Anapurna, cadê a porra, cara, do jogo, mano? Cadê o Solar Ash no Xbox, velho? Falaram que era pra chegar no inverno lá dos Estados Unidos, no início do ano. Cadê a porra do jogo? Caralho, mano, tô puto. Tu tá querendo comprar os caras? Pô, esse estúdio aí? Quê? Acho que não. What do we do? So we have completed a torture chamber, so we have achieved a first step in I got left behind, is what you're saying. defying God, yeah. Oh, they're back on us. Os Lakers lá estavam falando que o foco da Microsoft agora vai ser só coisa grande. Mas também quando falaram que o foco da Microsoft ia ser estúdios menores e tal, os caras foram lá comprar uma Bethesda. Então... New torture. No, I gotta get out of here. Where are you? Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Okay, these range... O pior que eu gosto desse tipo de jogo, gente. Você tem que ver a quantidade de horas que o homem tem no Vampire Survival. Okay. Come on! Okay, here's a guy. Ah, ele deixou o console ligado. Yeah, just stop É moving. tudo assim agora. One up. Yeah, I'm up. Okay, off. O Tupi é um cara que gosta muito de jogo indie, cara. Não ironicamente. Não é só negócio, porque é bom pros consoles. Não, ele gosta. Ele fala também gosto, mas... Um dos jogos favoritos dele esse jogo tem aí de especial. Mas pra nós talvez nada, parece que vai maneiro, mas pra ele deve ser, né? Não, sim, mas eu digo pro Xbox no geral, né? Porque ele não pode pensar nas paradas como com coração, né? Ah, eu acho que pode, velho. Acho que não. Por causa do jogo, assim, isso aí não é nada demais, não. Ele aparecendo pra estar jogando o jogo com os caras não é nada demais, não, assim, tipo... Não, pô, mas eu quero entender o que tem de especial nesse jogo. Acho que é só um jogo bom. Essa proposta de 33 players, tá? Uma ideia bacana. Sei lá, acho que é só isso. Ele gostou da proposta. Don't move, and hopefully não, tem que se demitir esse cara. Going to be able to revive you. Okay, good. Oh, I'm in. I'm up. I'm in. Okay. Back. Okay, I'm back. Ele tem 98% das conquistas do Vampire Survival. Tá. Step. I think it's my last. All right. O Phil Spencer, ele não é aquele cara que joga de tudo, por incrível que pareça. Não. Ele tem os craques dele lá. We did it. Yeah. Dash não é não. So now we've ascended. That was first chapter of first book. Is that how I should think about it? Yeah.
It's the first world, so it's Inferno. Cara, fiquei curioso pra esse jogo, mané. Parece ser muito bom, each mano. region has também its devo jogar, whole big set mas... of challenges and everything. And this is all on the map. And its final boss fight. That's what this is. Well, since we've basically come through unscathed. Já criticaram o Pedro por falar mal do Game Pass, o Hunter já xingou já. Cara, isso que esse Off-Star demorou pra ser anunciado pra Xbox, hein? A gente achou que não ia vir no lançamento. I like it. Não só veio como Game Best Pass. of luck Nossa, to que you and the delícia. team and everything that's going on. Can't wait for this game to come out. I won't ask for the date because I know that's unfair. But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you for that. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thanks for watching Showcase Extended. I love these opportunities to Acabou show com esse more jogo. about everything that you saw in the showcase itself. Thanks to everybody that supported us and have a great week. Economizou quanto, cara? Eu não sei quanto que tá o preço do jogo ainda, mas chuto que quase uns 100 conto aí, mané. Acabou. Ah, acabou maravilhosamente bem, pô. 10 mitada no Game Pass, mané. 10 mitada? Porra. Esse Neon White parece ser muito bom, cara. Ó, só tem uma coisa a dizer, chat. É isso aqui, ó. Eu vou gozar. Eu vou gostar demais. É isso. Cara, menos um pra eu comprar por enquanto. Mas futuramente eu compro o Sea of Star. Eu tenho que dar dinheiro pro estúdio. Obrigado, né? Tem que dar dinheiro, deu um. Igual eu dou dinheiro pra Remedy toda hora, eu tenho que dar dinheiro. Cara, bom demais, cara. Sea of Star, mané. O marketing desse jogo tava com quem? Sea of Star? É. Acho que com ninguém. É um jogo indie. Não tem marketing com ninguém específico, não. Ele foi anunciado primeiro pra PC e pra Switch. Aí depois veio o anúncio pra PlayStation e só depois veio o anúncio pra Xbox. No Game Pass. Não, ele já tinha sido anunciado pra Xbox há um tempo atrás. Que a gente achou que não ia vir, né, no lançamento, tá? Os caras não estavam falando nada. Porque Sea of Star, ele é um RPG estilo RPG japonês. Ele é muito inspirado em Chrono Trigger. E ele se passa no mesmo universo do The Messenger. Que é um jogo plataforma, meio inspirado em Ninja Gaiden. E sim, ele vai vir localizado em português. Mostra aqui, tem uma arte absurda, mano, nesse jogo. É um dos jogos que eu mais tô esperando, sei lá, nos últimos anos aí. Os jogos já feitos. Né? Ele teve uma demo, acho que foi só no Switch, se eu não me engano. Não teve uma demo nas outras plataformas. Acho que ele vai chegar pra todo mundo no mesmo dia. Encourages to Welcome to New Gameplay. Today I am Kyle Hilliard here with Charles Hart. What's up, Charles? Nothing much. I'm ready to see Sea of Stars. That's right. This is exclusive gameplay footage that we're sharing here. Foi um evento, né? Dentro do que eu esperava, pô. E Cover dentro do que eu esperava, porque, pô, eu gosto, claro, né? Cover story for Sea of Não tem como Stars. vir aqui achando que vai ser uma conferência parte 2, né? Que os caras lá da Sony falando. Foi o que eu falei, cara. Vai ter o showcase parte 2. Pô, teve Sea of Star. Like a Dragon 2 não foi anunciado em português? Não, Like a Dragon 2 não, chat. Like a Dragon agora é o nome da franquia aqui no Ocidente, que é basicamente uma tradução do nome no Japão, né? Não é mais Yakuza, mas sim, o Like a Dragon 8, a continuação do Yakuza 7, ele não foi confirmado em português ainda, mas é 99% de certeza de ser em português, porque o Gaiden vai vir em português e o site do Like a Dragon 8 está todo em português. Então, é muito provável que ele venha em português também. Little town that's like these they're like moles. They're these mole people. And they're having an issue with their caves. The wind is not rushing through the caves, and cara, que delícia, cara. Nossa, mas esse jogo tá lindo, velho. Dragon is gonna wake up.
Agosto vai ser um mês maravilhoso. Makes music that keeps the dragon asleep. I wonder if this is maybe too much context. I'm sure it makes tradução basicamente do nome japonês. Como gamer, é isso? Eu não reparei. Foi isso, como gamer, não foi como CEO. Any part of like a JRPG or something with no context. Mas que eu falei, ele tá ali como jogador no caso, né? But you end up in seria como um dragão, assim como um dragão e tal. Seria basicamente tradução, né? Yakuza era só no ocidente, só que agora eles unificaram. No 7, eles unificaram o título, né? Aqui no Japão ele é só Like a Dragon. Ryuga Gotoku 7, né? Aí aqui pro ocidente ele viu Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon. Não teria o 7 no nome. He looks friendly, doesn't he? Wouldn't you agree? Aí he's got that look in his eyes. Foi uma coisa parecida com a Capcom fez no Resident Evil 7, né? Onde aqui no ocidente ele se chama Resident Evil 7 Biohazard. E no Japão ele se chama Biohazard 7 Resident Evil. Só que a Capcom não fez tudo virar Biohazard nem Resident Evil, ela continuou separada. Só que aí a galera da SEGA e tal, do estúdio do Yakuza, agora decidiram... Mas assim, todo mundo vai chamar de Yakuza, né? For example, here I'm holding A for power, and then you want to let Achava que era uma Like a Dragon spin-off, não é o nome do Japão. Você tem os spin-offs que se chamam, né? Tem o Like a Dragon Ishin. E o Gaiden é um spin-off, mas ele é parte da franquia principal também. Os spin-offs são os Judgment, né? Fazem também parte ali da história da franquia, mas é com outros personagens. Personagens do Yakuza mal aparecem. Na verdade, acho que só um chegou a aparecer de fundo, ele nem tem uma participação na história. Mas é no mesmo universo. Fala das famílias e tal, das famílias de Yakuza que tem dentro da franquia principal. Mas é outra pegada, você joga com um detetive particular e tal, que é o Yagami. É outra pegada. You can tell, like, if I time it right, this move should kill this enemy, but if Inclusive, mais tarde, vou jogar o Kiwami 1 lá no meu canal da Twitch. Continuar o jogo tá absurdo. And there's a couple of unique things happening here. Like, one of my guys died. É porque Biohazard, se eu não me engano, quando eles foram trazer pra cá, já tava registrado. Eles não podiam colocar Biohazard. Não, o Kiryu do BTS é muito bom, cara. There's still a lot of challenge there because you're still missing out on turns from maybe one of your more powerful characters. It's a system that I like. O Kiryu do BTS é sensacional, cara. Isso aqui, gente, é pra quem gosta de RPG por turno e tal, esse tipo de coisa. Quem não gosta, não vai ver nada demais desse jogo. Quem não gosta de indie, né? Aí a pessoa é pra mim é mau caráter. Cara, pra quem gosta desse tipo de jogo, tá absurdo, cara. Like 3 times and then hit it with like a standard attack. And I wasn't able to pull off the standard attack in time. And that's another. The thing I like about that is that it really encourages to use all your different. A galera tá suspeitando que o falando em Persona, que o Persona 3 Remake pode vir em português, porque nele, lá nas estádios de idioma, que não tá ainda não foi liberado, tá com mais idiomas do que os Personas anteriores, que o 5. Então, a galera tá suspeitando que pode chegar em português. Eu não botaria fé, não. Mas vai que, né? Vai que chega em português. E se ele chegar em português, é quase certeza que o Refantasy também chega. Fight than I think I would have anticipated. Like, you're getting a lot of these hits are doing like half or cara, more. Inclusive Refantasy ultra hypado, hein? Nossa. To heal it off pretty quickly. Like it's kind of o jogo sumido desde 2017. Do nada agora aparece na conferência do Xbox, cara. Jogo que na época era um exclusivo certo de PlayStation. Bizarro. I hope I'm pronouncing it correctly. A Microsoft tá correndo atrás, cara. Não, foi até bizarro, porque tipo assim, cara, é duas franquias barra publishers, barra desenvolvedoras, quer dizer, que eram muito ligados ao PlayStation, os jogos eram exclusivos, que é Yakuza e o Persona e ali a galera da Atlus. Cara, agora você tá tendo, literalmente, jogos dessas franquias sendo anunciados na vez do Game Pass do Xbox e um deles chegando no Game Pass Day One. Não, isso é gigantesco. É absurdo o nome desse. Mas o foda é o seguinte, acho que porque eles querem, se eles quiserem realmente bater de frente com o PlayStation no Japão, não sei se eles têm essa meta. Mas ainda é muito pouco. Eles vão ter que comprar uma publisher japonesa, vão ter que trazer exclusivos, vão ter que dar um jeito de acabar essa palhaçada de Final Fantasy toda exclusiva no PlayStation. É bacana trazer esses jogos menores e tal, mas assim, a maioria do público do Xbox não é muito fã.
Essa é a verdade, a maioria do público do Xbox não é muito fã de jogo japonês. Pô, mas Fantasy não é um projeto pequeno, não, pô. Não, tô falando no geral, no escopo geral. The other thing I'll explain here before we actually going to move on and check out another section of the game. Eu acho que tem que chegar com a mala de dinheiro lá, oferecer pra Square, mas era exclusivo por Xbox não vender no Japão por causa de acordo com a Sony. Não, é exclusivo porque não viu vantagem lançar pra Xbox. Simplesmente isso. Cara, o Xbox ele não vende muito no Japão e a galera do ocidente do Xbox não gosta muito de jogo japonês, isso aqui é verdade. Às vezes pros caras não é vantajoso, a não ser que a Microsoft chegue lá e banque e pague uma grana pra entrar no Game Pass e tal. A não ser que tenha um respaldo financeiro pra fazer isso. Os caras não querem ter o trabalho, não querem correr o risco. Pro Xbox começar a ter jogo japonês, certo, pra ele começar a ser tratado como uma plataforma de respeito no Japão, não vai ter jeito, bicho. Vai ter que comprar um estúdio grande lá, alguma coisa que force o japonês a comprar algum console. Yes, the soundtrack. We were just talking about before we started recording that, how much we like the soundtrack. Sim, Sea of Star vai ter em português, gente. Ele tá no... já tá... Se você vai na página da Steam do jogo, lá tá listado os idiomas oficiais dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Final Fantasy hoje com o marido. Cara, na boa, Final Fantasy, eu acho que é papo de comprar Square, cara. Eu acho que é papo de comprar Square. Se o Xbox quiser ser grande no Japão, é isso daí. Eu acho que nem Capcom, essas porra assim. Acho que tem que ser uma Square mesmo, que faz jogo que japonês gosta. Ele já está listado aí, então... Vai ser, inclusive o próprio Like a Dragon Gaiden, gente. Pra quem gosta e tal da franquia e tal, ele também já foi confirmado em português. Se você vem aqui na Steam, o jogo já está confirmado com legendas em português, né? Quanto a Square vale? O negócio é quanto vale. O negócio é, primeiro, se eles querem se vender. E segundo, por quanto, né? Porque ninguém se vende pelo valor de mercado, né? Geralmente eles vendem por um valor maior. O próprio perfil no Twitter confirmou que ia ter em português, né? Eles tweetaram na época sobre. Mas eu acho que com uma malinha de dinheiro lá bacana, a Square se vende. A SEGA é bem melhor, mas o negócio da Square, cara, eu acho que é o Final Foda-se. Também não é um estúdio que eu gostaria, não, mas... A SEGA seria foda, imagina o Xbox tem o Crash e o Sonic ali. Esse meme aqui é muito bom, cara. Nossa, esse meme é muito bom. Esse meme é muito bom. Cara, mas eu estou feliz e não é pouco, chat. Vocês que acompanham mais o mercado japonês, será que a SEGA seria mais interessante? Um Persona exclusivo? Yakuza? Cara, pra mim seria. Pra mim seria. Mas eu não acho. No caso assim, só pro japonês, pelo que vocês entendem. Cara, eu acho que Final Fantasy é muito maior, porque Final Fantasy, além de acertar o Japão, acerta o Ocidente também. Sem contar que a Square tem Dragon Quest, que é muito grande. No Japão. Também é o tal negócio. Acho que todo mundo prefere a SEGA aqui, mas a Square não tem como tu questionar a importância dela ainda não. $15 as missões da campanha Persona do Overwatch 2. Maior RPG do Japão? Persona é o maior RPG do Japão? Não, terceiro ou quarto que ele falou. Entendi ele falando de Persona 3. Não. Porra. Chat. $15 a missão de campanha do Overwatch 2. Na moral, cara, tem que mandar fechar a Blizzard. Cara. Não dá, não. Não dá, cara. Só perde pra Final Fantasy e Dragon Quest. Mas, porra, é o que o Hunter falou, né? Tem que mandar fechar a Blizzard. Eu acho que foi o Gloob Gloob que falou que depois dessa treta toda, que já virou uma treta, né? Já virou uma novela da Activision Blizzard, a Microsoft vai mirar o Japão com força.
Cara, os caras querem matar o Overwatch. Acabou. Os caras querem... A Brisa, assume. Você quer matar o Overwatch? Fecha o jogo de uma vez, porra. Vai ficar fazendo palhaçada? Fecha o jogo. Square não tem mais Tomb Raider. Ah, porque é a divisão ocidental, né? Eles separaram, venderam separadamente. E venderam a preço de banana, cara. Venderam a preço de banana. É tal negócio, né, cara? A Square, ela tá atravessando uns problemas financeiros aí. Ela tá meio que desesperada em alguns setores. A SEGA, eu não sei. Tem que ver a arte do possível também. Será que a SEGA vai querer se vender? O nível brasileiro falou que esse Neon White é muito bom, cara. Vou jogar quando chegar no Game Passinho, hein? E sim, ele tá localizado em português. Ele tá já teve gameplay ali da engine mostrando tudo já. É aquele jogo que só falta lançar mesmo. Forza Motorsport tem que lançar só. All New ali, eu queria ver o combate de Hellblade 2. Eu também queria, mas... Novamente, mais mocap, mais enrolação. Pode ser que mostre no final do ano, né? Não sei. Tá com a janela pra 2024. Provavelmente não é no início. Pode ser que a gameplay apareça na próxima E3, né? Aliás, na próxima não E3. Cara, esse jogo parece muito bom mesmo, cara. O Lino falou que é brabo. Mas um joguinho da Anapurna aí. E a Anapurna deve anunciar o jogo do gato pro Xbox, hein? Não, pois é, Nero, mas o negócio é o seguinte, a SEGA hoje tá numa fase melhor do que a Square. E é complicado tu comprar empresa grande assim, em fase boa. A própria Activision Blizzard, cara, se não for, eu acho que se não fosse esses escândalos aí, esse monte de treta que tava dando, eu acho que eles não iam se vender, não. A Anapurna só errou uma vez, foi quando financiou o 12 Minutes. SEGA mais Platinum Games. Não, só que na Platinum Games, pra tu falar com os caras, tu vai ter que aprender japonês. Senão tu vai tomar um bloco. Ah, mas cadê o Solar Ash, o Anapurna? Cadê ele? Estou esperando. Tem que comprar essa empresa aí do Lies of P, cara. Credo. Não, cara, tu fala que esse jogo é ruim, é foda. Ué, mano. E aí? Normal, né? Não, não é normal não, cara. Não respeito. Problema seu. Não, não tem essa não, que é problema meu, caramba. Vou aí. Em periquito, vou te cobrir de porrada. Vai ter que achar primeiro. Eu acho fácil. Pô, não é fácil não, né? É que é tipo a ilha de Muerto lá do Piratas do Caribe, tá ligado? É um lugar que não pode ser encontrado. A menos, é claro, que você já tenha estado lá. Cadê? Cadê a Anapurna? Cadê, mano? O cara tá esquecendo que eu moro no Rio de Janeiro, cara. Cadê essa porra? Falaram que ia chegar no início do ano. Não chegou. Não tá no início do ano. Comprar Naughty Dog. Pô, tá maluco. Naughty Dog não. Pô, cadê? Tem que comprar Naughty Dog e transformar The Last of Us em FPS. Multiplayer. Só pros caras ficarem putos. Eu tô puto. Uncharted no Game Pass. A Puna é uma vadia mentirosa, cara. Pô, ninguém falou da DLC de Wulong, né? E a parada, se não me engano, chega em julho, não é isso? Olha o Mine aí. Ninguém falou da DLCzinha de Wulong. Mine chegou, eu tô indo embora, mano. É, vambora, galera. Chegou quem não devia, acabou minha alegria. Ah, a Embracer não faliu não, gente. Porra, pelo amor de Deus. Eles só vão fazer uma restauração, porra. Calma aí, né? Calma aí, gente. Uhum. Pô, o jogo do Kojima do Xbox tem que aparecer ano que vem. Nossa, esse jogo nem começou o desenvolvimento direito. Calma aí. Porra, o Kojima não terminou nem Death Stranding 2. Calma aí, chat. Calma aí, velho. Ah, mas deve estar fazendo paralelo. Não, tá, mas a atenção dele tá toda Death Stranding 2. Tá errado.
Calma aí. Já merecia um couro. Se ele morasse aí em Periquito, eu aproveitava e dava um couro nos dois. Vocês vão ver evento do Forza? Não, só vejo evento de jogo bom, mano. Evento do Forza? Esse Bookwalker... Não tô ligado. Cadê o evento do Forza? Bookwalker é o quê? É um roguelike? É que eu tava nem ligado, cara. Vamos ver aqui. Esse Bookwalker foi anunciado no Game Pass agora. Não, é um roguelike? Não, não é um roguelike, não. É verdade, tá o Forza Mouse ali. É um jogo tático, por turno. Gostei, hein? Vai chegar localizado. É da Tiny Build. Brabo. Pô, gostei. Joguinho bom, hein? Game Pass, delicioso. Vocês acham que a gameplay do Star Wars é real? Eu acho, cara. Eu já falei várias vezes. A Massive é uma excelente desenvolvedora, cara. O que eles fizeram no The Division 2 ali é muito brabo. Não, pera, não é esse jogo aqui, não. Esse aqui é outro. Corzinha tá bonita, hein? Ficou brabo, hein? Brabo esse jogo aqui, ó. Tá show do update de Hi-Fi Rush? Ah, eu curti, vou jogar. Eu gosto, né? Nada muito grandioso. Nossa, que arte bonita, velho. Esse aqui vai pra lixinha, hein? Agora que eu vi aqui, pô. Cara, aquele Star Wars Outlaws eu não duvido que seja muito diferente, não. É um The Divisionzinho com uma temática diferente de Star Wars. Eu gostei. Tu repara ali. Assim, gráfico pode ser que mude. Quando que chega esse aqui, mano? Já tem data? A Ubisoft ali é um estúdio que não costuma ser muito honesto no quesito gráficos na hora de mostrar jogo, não. Dia 22 de junho? Nossa, já é agora, velho. Pô, gotoso, velho. Nossa, vou jogar. Vou dar uma olhada nesses outros jogos dessa lista aqui, porque se tiver uma mitada dessa perdida aí, provável que tenha outras coisas aí brabas aqui nesse meio. Vou dar uma olhada, hein. Até salvei aqui. Ah, o Forza tá com um visual todo diferentão, os menus e tal. Tá bonitão, tá bonitão. Mas o GOT é o Lies of P. The Crew melhor que Forza merece bloco. Quem falou isso? Se alguém falou essa blasfêmia aí, vai ser bloqueado. Não é melhor nem que o Forza Horizon 1. Se bem que tem muita gente que acha que o Forza Horizon 1 é o melhor de todos. E ele é muito bom mesmo. O Redfall é GOT, não tem jeito. O Redfall só lança daqui a 3 anos. É igual ao Cyberpunk. Tô brincando, acho que os caras não vão ter a mesma dedicação em consertar o Redfall, não. Cyberpunk me deu. O jogo já tinha se pagado só em pré-venda. Vai ter a mesma paciência, não. Cara, eu amo essa imagem, cara. Essa imagem. Mas aqui. eu acho que eles vão deixar o Redfall minimamente decente, cara. Eu ainda acho que vai virar um jogo bom quando acabarem os updates. Cara, esse GIF aqui é sensacional, cara. Esse GIF é muito bom, mano. Clássico. Cara, tô indo nessa. Eu também já vou partir aqui. É isso aí, chat. Mais tarde estamos lá na Twitch pra jogar games. Jogar muitos games, talvez sofrer um pouco no Reino Lendário e jogar minha cozinha ali. Que eu amo, brabo. Aí os amigos. Então, mais tarde cola lá quem quiser, link tá aí. Então é isso, abraço. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, gostinha. Tudo que vocês sabem. Obrigado por ter acompanhado os eventos aqui no Morreu Posso Controle. Batemos vários recordes aí nessas lives. Então, tamo junto, um abraço e a gente se vê na próxima. Valeu.